Boa noite, sejam todos bem-vindos para mais uma live. Hoje nós começamos um pouquinho mais tarde, mas valeu muito a pena, porque senão eu teria que fazer amanhã e amanhã fica bem mais complicado para eu fazer, então a gente já antecipa hoje, tá? Então a nossa live, ela hoje é muito especial também. Hoje nós estamos na live de número 32, ou seja, estamos aí há 32 semanas já trazendo muito conteúdo e hoje o nosso tema é sobre mapa mental. Achei bem interessante trazer esse conteúdo aqui hoje para vocês, porque eu sei que muitas pessoas têm dificuldade na hora de estudar. E o mapa mental é uma técnica muito legal para que vocês consigam aí de fato estruturar, inclusive, o livro de vocês. E essa dica da estruturação eu vou dar só no finalzinho da live, tá bom? E ela, inclusive, é para você ter uma noção de como é que você pode fazer um mapa mental pensando aí na estruturação do seu livro, tá bom? Então, antes disso, eu já vou colocar aqui também o nome da nossa live, né, que é esse tema, o mapa mental. E também vou compartilhar com as pessoas aqui para que a gente engaje também, traga mais pessoas para essa live e que esse conteúdo chegue a mais pessoas também. Deixa eu fixar aqui o comentário. Vou encaminhar aqui, transbordar para as pessoas também, para saber que nós estamos aqui ao vivo, tá? Então é muito importante que você compartilhe. Esse conteúdo vai ajudar muito vocês, eu vou dar dicas aí, tá? Eu estou trazendo ele, inclusive, como referência do site Estude, tá? Mas eu coloco algumas pitadas aí de algumas dicas que eu sempre gosto de dar. Então, fica também um conteúdo bem autoral, porque afinal a gente precisa também inovar, mudar algumas coisas, né? Colocar a nossa pitada especial, porque de fato a gente consegue diferenciar o nosso conteúdo e fazer com que vocês também compreendam, porque às vezes um conteúdo, quando ele não é bem passado, ele confunde a gente ao invés de deixar a gente com vontade de querer aprender ou até mesmo querer ensinar para outras pessoas, tá? Então já coloca aí o dedo no aviãozinho e envia para as pessoas que estão aqui com a gente para que elas apareçam aqui também. Veja esse conteúdo de hoje, tá? Estou aqui ainda compartilhando, mas conversando com vocês aqui, porque é importante que a gente sempre esteja em contato, tá? Boa noite, Maria Moura, seja bem-vinda, querida. Nós já vamos começar. Então, o mapa mental, o que é o mapa mental? Bom, primeiramente, como eu falei, ela é uma técnica de estudo, tá? Uma forma assim muito mais simplificada para que você consiga de fato entender algumas explicações que por certas vezes ficam difíceis quando você olha num contexto enorme. Então ali é uma maneira simplificada de você entender algum assunto e você também ter uma memorização melhor, tá? Então ela é uma técnica, né, um mapa mental e é um estudo aí que foi criado no final da década de 60, tá? Ou seja, normalmente a década de 60 trouxe muitas ferramentas da qualidade. Acredito eu também que o mapa mental também seja algo muito legal, voltado também para essa questão da qualidade, porque além de você fazer um estudo prático, se torna também algo com muita qualidade, você consegue entender uma coisa mais simplificada. E aí eu acho interessante porque está ligado para as pessoas que principalmente têm uma memória visual, assim como eu preciso escrever, eu preciso ter cores, eu preciso ter alguns desenhos muitas vezes, para que a minha memorização seja facilitada. Então nós precisamos facilitar o nosso hábito, precisamos facilitar inclusive os nossos estudos. Porque se a gente começa a estudar de maneira difícil, a gente realmente desiste no meio do caminho e a gente não dá continuidade. Automaticamente a gente também deixa de aprender mais e a gente deixa também de ensinar as outras pessoas que precisam, tá? Então essa técnica ela foi criada aí no final da década de 60, né, por Tony Buzan, que é um consultor inglês, tá? Então sempre, normalmente vem dessas pessoas de fora mesmo, essas ideias bem bacanas e que hoje nos ajudam tanto, né? Ou seja, o mapa mental, se você pesquisar na internet, aí no Google, existem várias formas de mapa mental, tá? Vai depender muito do gosto de cada um, né? Seja com desenhos, com símbolos ou somente com escrita mesmo, mas de forma ordenada, organizada, com numeração, com simbologias, que vai nos ajudar quando você bater o olho naquele mapa mental, você já consegue aí enxergar. Eu mesmo tenho o meu roteiro, ele não é um mapa mental. É uma sequência que eu passo aqui, até inclusive eu quero fazer uma live também, como é que eu faço o meu roteiro, tá? Então eu vou dar dicas para vocês, qual é o meu passo a passo para eu poder fazer esse roteiro e chegar até as lives, tá? Então, ou seja, qualquer conteúdo que me for sugerido, por exemplo, aqui nas lives, eu consigo ir atrás
e eu busco esse conteúdo, eu coloco assim a minha maneira de falar, o meu jeito e também algumas dicas que eu gosto de dar. Então aquela aula fica muito mais dinâmica, tá bom? Até, por exemplo, o meu roteiro, olha, tá cheio de cores, ó. Então assim, facilita. Pra gente que é a pessoa que gosta do visual, né, aprende muito porque a minha linguagem de aprendizagem facilita a vida, tá? Então peço que vocês compartilhem essa live, eu vou enviar novamente, eu sei que agora é um horário um pouquinho mais tarde, né? Mas eu sei que tem pessoas que estão online e pode participar aí com a gente. Às vezes tem dúvidas, né, sobre escrever livros, como estudar, como se organizar melhor aí, e aí deixa de perder, e acaba perdendo uma live dessa, que é tão assim básica, mas a gente traz de uma maneira dinâmica, né? Então, sabemos que é uma técnica. Então, se é uma técnica, normalmente temos que aplicar essa técnica, tá? Então, ela serve para criar resumos, né? Como eu falei, usando simbologias, usando cores, setas, aquelas setinhas que vão indicar, que vão direcionar e vão fazer a conexão com aquele assunto que você vai colocar como tema central. Nós já vamos falar também como é que faz, qual que é o passo a passo também, tá? Então, é uma forma de você organizar os seus conteúdos, tá? Então, como eu falei, vai facilitar as associações e você vai conseguir memorizar muito mais rápido. Então, você vai conseguir também ter vontade de acessar aquele conteúdo e você também olhar e falar assim, eu preciso fazer uma revisão daquele conteúdo porque eu não lembro mais. Um exemplo, se você estiver aqui comigo na live, ao vivo, né, ou depois assistindo aí no gravado, seja aqui no Instagram ou em outra plataforma, se você estiver escrevendo aí, pode ser que você já consiga escrever fazendo o mapa mental, porque como eu falei, eu tenho essa maneira especial, né, de aprender, tenho que escrever, eu tenho que visualizar, né, o que eu estou fazendo, dessa forma eu aprendo muito mais rápido, assim eu consigo também ensinar. Um exemplo, eu fiz esse roteiro hoje, então eu olho nele, eu sei o que eu tenho que falar, mas eu também consigo falar naturalmente, porque se eu escrevi, e outra dica também que eu já ia dar um pouquinho mais à frente, mas já posso falar aqui, é você escrever à mão. Quando você escreve à mão, o seu cérebro ele aumenta aqui as trilhas neurais, então você consegue memorizar muito mais, a sua memória fica muito mais recheada de conteúdos, e aí quando você precisar falar com alguém, quando você precisar dar uma aula, você tem aquele repertório ali, você tem aquela gavetinha de ideias, você tem aquela gavetinha de informações, por quê? Porque você escreveu à mão. Você colocou o seu corpo para funcionar e de fato você memorizou aquele assunto e você consegue e está capacitado, capacitada para ensinar também, tá? Então, essa memória visual, para quem, né, tem essa memória, facilita muito a vida, tá? Então, a gente pode relacionar aí contexto histórico, tá? Que houve, por exemplo, num determinado período, tá? E aí, da humanidade, por exemplo, né? As pessoas envolvidas, né? Você pode colocar datas, sabe? Essas pessoas que normalmente estão palestrando muitas vezes e começam a falar de datas, né? Então elas são muito precisas. Ou seja, com certeza elas acharam alguma forma de lembrar essa data, né? Não só na questão de você ficar decorando, mas alguma forma de estudo que elas utilizaram facilitou a memória, né, para que viesse essa data para que ela falasse também, né? Eu precisei falar aqui, né, que essa técnica surgiu nos anos 60, mas porque eu pesquisei. Talvez daqui uma semana eu já nem lembre mais, tá? Mas o 60 para mim ficou tão prático porque teve várias ferramentas que eu trouxe aqui e da qualidade, inclusive, para vocês utilizarem no projeto de livros. E era de anos 60, então sempre eu vou estar lembrando. Então pra mim já é uma forma que eu memorizei, porque eu já ensinei várias vezes, né? Um professor, quando ele começa a ensinar, ele tem aquele conteúdo, ele sabe o que ele tem que ensinar, mas sempre antes da aula, uma semana antes ou naquele período, ele sempre revê aquele conteúdo. Dessa forma ele consegue ensinar com muito mais qualidade e sem ter perigo de perder alguma informação, certo? Então, a gente pode relacionar esses contextos, como eu falei, tá bom? E também você vai registrando na memória, certo? Então, é uma parte de fixar também. Às vezes eu volto um pouquinho naquilo que eu falei, é uma forma de vocês fixarem melhor aquilo que eu falei, tá? Então, é como se fosse uma ficha de estudos, tá? Como eu falei no comecinho da live, esse conteúdo eu pesquisei no site estude.com.br. Então, eu achei muito completo a explicação do mapa mental,
mas ele não está exatamente, o jeito que eu estou falando aqui não está exatamente como está lá no site, porque a gente, como eu falei, a gente agrega muito mais valor ao conteúdo, né? Não é só você pegar um conteúdo de um site e sair lendo. Não, você dá vida àquele conteúdo, porque um texto, quando ele é redigido, quando ele é falado, quando ele é proclamado, assim como quando você lê a palavra, né, a Bíblia, o livro ali está ali, as letras estão ali escondidas. Mas quando você começa a falar da palavra, você dá vida à palavra. Você vê que as palavras, elas realmente nos movem, né? Boa noite, Maura, seja bem-vinda. Tá? Então, o mapa mental é como se fosse uma ficha de estudos, tá? Então, é uma forma de você consultar. Um exemplo, quando você está num trabalho e tem assim uma gaveta, um armário, alguma coisa, existem fichas. Então, aquelas fichas servem para você consultar, tá? Então, é bem bacana vocês, fica mais fácil para vocês lembrarem aí, tá bom? E ter também, claro, uma visão geral do tema abordado, daquilo que vocês de fato querem colocar nesse mapa mental, colocar em evidência, essa palavra, vocês vão colocar em evidência o conteúdo para que vocês consigam de fato acessar rapidamente, consultar rapidamente, memorizar, conseguir ensinar e nunca mais esquecer esse conteúdo, porque o mapa mental tem essa tendência de você sempre estar lembrando desse conteúdo, porque a sua memória vai estar muito melhor, tá? Então você vai fixar pontos importantes, como eu vou repetir aqui novamente, pontos importantes do que aconteceu. Contexto histórico, uma data, localização, onde aconteceu aquele evento, aquele fato, as causas, as consequências. Por isso que eu trouxe o mapa mental para a nossa aula de hoje, porque se você usar o mapa mental para você escrever um livro, facilita muito a vida, tá? Então, é uma forma também de você pode acrescentar aqui nessa parte do mapa mental para os livros a parte da sumarização, tá? Então você começa a visualizar ali, você puxa, né, as ramificações. Ah, eu quero esse tema e desse tema eu consigo puxar um subtema, né? Os capítulos, os subcapítulos, tá? Então você vai fazendo uma ligação, uma interligação, conexões, tá? E dessa forma você consegue enxergar de fato como é que vai ser o seu livro. A estruturação do seu livro, ele parte realmente de uma sumarização, tá? Eu lembro quando eu fiz o meu primeiro livro, que é o Escritora Particular de Deus, até está aqui do lado, já mostro pra vocês, já de início pra vocês verem, né? Que eu tenho esse livro, é o primeiro que eu publiquei, tá bom? E aí, depois tem um segundo também, mas ele pra mim não chegou físico ainda, mas já está disponível também no formato digital, que é o Chamado. Então, esse livro, o primeiro meu, não fiz a sumarização inicialmente. Eu fiz simplesmente um texto corrido, tá? Então, uma forma que eu achei assim de eu não parar, pegar e extrair de uma vez só, sabe? Sem pensar naquilo que eu ia colocar. Mas a minha estruturação foi uma forma muito natural. Eu falei assim, vou pegar 3 fases da minha vida, né? Onde eu comecei, tem um meio, tem um fim, e aí eu vou escrever. Então eu fiz mentalmente, mas não assim escrevendo no papel, não. Eu fiz direto. Eu fui contando a minha história, redigindo, colocando alguns fatos, colocando algumas dicas, alguns insights, e aí saiu o livro em 5 dias, tá? Mas não é para todo mundo, porque quando é autobiografia, até é um pouco mais fácil, porque é uma história sua. Mas o fácil vai depender muito, porque se você tem uma história muito marcante, se você tem uma história assim com muitos fatos e é comovente muitas vezes, você pode ser que tenha um pouquinho mais de trabalho para extrair. Até porque você vai estar sendo curado nesse momento, tá? Então eu peço que vocês compartilhem essa live, tá? Para que a gente consiga alcançar mais gente. Eu vou enviar novamente aqui para um grupo que eu tenho também aqui, para que as pessoas venham participar com a gente, tá? Eu sei que o horário tá um pouquinho puxado, mas vamos lá, tá bom? É importante que a gente compartilhe esse conhecimento, tá? Então, o mapa mental ele vai ajudar muito vocês aí, tá? Então, assim, o meu primeiro livro eu não fiz utilizando o mapa mental, eu não fiz utilizando a ferramenta 5W2H, também tem uma live que fala só disso. Eu não fiz o PDCA, que é uma forma de você planejar o seu livro também, fazer o seu projeto bem planejadinho, tá? Então eu simplesmente senti assim de escrever direto. E aí eu fiz totalmente ao inverso, né? Eu fiz depois os capítulos e aí foram surgindo também as frases, que é aquelas frases que ficam naquela página de respiro, quando você vai pular de um capítulo para o outro, tá? Então ali é que eu realmente, a partir da leitura, né, do capítulo, eu encontrei essa frase e eu achei que ficava bem legal colocar em evidência.
tá? Mas se tem ferramentas, é importante que vocês utilizem, é importante que vocês busquem para facilitar, porque primeiramente vocês precisam descobrir qual que é a forma de linguagem, a forma de aprendizagem de vocês. É visual, auditivo, é sinestésico, é digital, tá? Eu tenho uma live que eu falo disso também, tá? Não vou lembrar o número da live aqui, mas tem várias aí que pelo nome você já vai deduzir que seja isso, tá? Então, é muito importante que vocês utilizem ferramentas e principalmente as ferramentas básicas. Por quê? Para que vocês não coloquem empecilhos na hora de escrever o livro. Porque senão, quanto mais vocês colocarem coisas para atrapalhar a escrita do livro, vocês vão começar a falar assim, eu não sou capaz de escrever. Eu não consigo. Comecei, mas parei. Parece que chega naquele capítulo eu emperro, tá? Até porque escrever livros é uma forma de você se curar, porque é uma terapia natural, tá? Eu falo porque eu já estou escrevendo o terceiro livro, que é um livro que já está quase pronto, porque eu estou só coletando conteúdos que eu já tenho, que eu criei, tá? Então, ele inclusive tem um formato, e não é um formato igual ao primeiro livro, nem igual ao quarto livro, tá? Então, e nem igual ao segundo também. Porque o segundo meu foi coautoria. Então eu usei o meu segundo livro, O Chamado, Quando o Mover Supera os Bloqueios, ele tem aí, eu tenho só um capítulo dentro dele, tá? Então são aí por volta de 5 a 6 páginas, tá? Porque são 53 escritores. Cada um tem o seu capítulo, cada um tem o seu sentido, cada um tem um código diferente abordado. E cada um dos capítulos também tem as suas tarefas, tá? Porque no meu primeiro não teve tarefas, tá? Até inclusive eu pretendo fazer uma reedição para acrescentar, gerar um pouquinho mais de valor, porque o primeiro eu fiz muito rápido, a gente estava aí no evento do PLD, né, que a gente precisava lançar no movimento dos 300 livros em um, que eu também fui selecionada, participei e lancei meu livro lá, tá? Então o que aconteceu? O quarto livro já é uma outra coisa que eu estou começando a extrair, eu senti assim em oração, Deus me pedindo novamente mais um livro. E esse é um dos livros também que vai me curar em outras áreas, inclusive está ligado com a comunicação, eu já vou deixar aqui uma palhinha para vocês, um spoiler, né? Está ligado com a questão da comunicação. E o que aconteceu? Eu comecei a extrair esse quarto livro, foi esses dias eu comecei ele, então eu estou fazendo 2. O terceiro livro, que é um formato, né? Até não vou dar muitas dicas aqui, mas na verdade são das minhas frases, tá? E esse vai ter muita tarefa, tá? Então esse vai ser bem transformacional também. Já o quarto livro é um livro muito profundo, é um livro assim que ele mexe muito com a questão da comunicação, mas a comunicação saindo de dentro pra fora, sabe? Aquela coisa de você extrair mesmo, sabe? Coisas assim que eu vivi desde aí da infância até o dia de hoje. E os capítulos já estão prontos, tá? Sabe? Os títulos, né? Os capítulos. Então, quando eu escrevo, eu fiz como se fosse no formato mapa mental também. Então eu fiz uma estruturação dos capítulos, dá em torno de uns 15 capítulos mais ou menos, tá? Então, se eu olhar para cada capítulo, eu já consigo enxergar o que é que eu vou escrever ali dentro, tá? Porque eu fiz um breve brainstorm, na verdade eu usei o brainstorm. E aí saiu esses capítulos e dentro deles ali é só chegar e falar assim, o que eu vou falar nesse capítulo? Aí você começa a escrever. Só que eu fui surpreendida no meu primeiro capítulo, tá? Então nem vou compartilhar o nome do capítulo aqui, algumas pessoas até já... Acho que eu compartilhei com 2 pessoas aí no particular, e só de eu falar isso daí também elas já se sentiram assim impactadas. Ou seja, é um livro que eu vou estar falando com vocês de uma maneira assim muito mais profunda, de uma maneira também um pouco mais subjetiva, tá? Que vocês vão precisar aí aprofundar na leitura para vocês se envolverem na leitura. Então tá muito legal. Eu comecei esse livro e assim eu estou chocada, porque eu já comecei chorando, então realmente vai me curar muito. E aí o que acontece? Quando é um livro assim, você começa a escrever ele e você para de escrever. Aí você tem pausas e essas pausas fazem com que você tenha que chorar com certeza e você vai sendo curada escrevendo, tá? Eu nem ia compartilhar essa parte aqui, mas já estou deixando para vocês aí uma palhinha do que vai ser. Então é um livro muito forte. Assim acredito eu que o livro de vocês também que estão aqui na live, de vocês que vão assistir no gravado, pode ser que seja também, tá? Ah, mas peraí, será que esse livro vai ser um best-seller? Não pensa assim. Pensa que você vai ser curado, pensa que a sua mensagem precisa ser levada para alguém e pensa que o que está dentro de você precisa sair. Você não pode ficar com isso te prendendo, tá? Então é uma forma de você
extrair realmente esse conteúdo. Boa noite, Magdala, querida, seja bem-vinda. Extrair esse conteúdo, não ficar para você, porque quanto mais você comunica, quanto mais você fala para as pessoas, quanto mais você expõe ali naquele caderno que você está fazendo o seu rascunho, você é transformado de verdade, tá? Então, extraia bastante o que você precisa aí do seu livro, comece. Mas eu preciso saber o título do livro primeiro. Não precisa, mas se você tiver um pensamento assim, nossa, eu preciso falar sobre esse assunto, então você já tem um tema. Por isso que eu tô falando aqui do mapa mental, então você já vai poder usar o mapa mental. Coloca aí o que da sua vida você gostaria de escrever. Qual um tema que talvez eu falo, porque quando a gente escreve sobre os nossos bloqueios é muito interessante, porque a gente vai ser transformado em cada etapa. Então começa, coloca ali, e durante o percurso da escrita do livro, você mude de título, mude de capítulo, sabe? Então vai mudando muito. Pode ser que depois, mais à frente, você decida colocar um subtítulo, tá? Então fica muito legal, até porque o subtítulo do livro, quando você coloca ele, a tendência das pessoas entenderem mais rápido é melhor. Porque assim, se você só escreve um nome assim, talvez a pessoa fique curiosa de saber o que tem lá dentro. Mas se você falar, ó, como eu adquiri tal coisa, como aconteceu isso e tal, uma forma da pessoa olhar pro seu livro e falar assim, eu vou querer porque eu quero saber aquele como que ela fala pra mim que ali dentro tem. Então fica muito mais atrativo, tá? Então, passando dessa dica do livro, continuamos aqui no mapa mental. Então é muito importante que vocês... mas peraí, eu comecei a escrever o 4º livro, mas eu tô com dificuldades. Então volta no 3º, no meu caso, né? Então o meu 3º tá mais tranquilo. Eu volto nele e dou continuidade, tá? Mas, eu não consigo nem escrever um, como que você tá escrevendo 2? Vai depender muito, porque eu exercito a escrita todos os dias, tá? Então você tem que exercitar. Assim como você vai numa academia para você emagrecer, para você fortalecer os seus músculos, é todos os dias. Se você vai um dia na semana, você fica com o corpo todo dolorido, aí você não quer voltar mais. Mas se você vai no 2º dia, tá? Mesmo com um pouquinho de dor, vai diminuindo aquela dor, tá? Então você vai também sendo estimulado a continuar e não desiste, tá? Porque a escrita tem muito essa tendência. Eu vejo que as pessoas têm dificuldades porque elas desistem muito. Porque, eu não consigo tirar 30 minutos do dia. Eu vejo que é muito difícil, eu não sei nem como começar. O começar vai depender muito do que você quer falar, tá? Então se você tem um tema, se você tem de fato aí, como eu tinha no começo, eu falei, eu tenho 3 fases, eu quero contar essas 3 fases. Então começa contando da sua vida, aí depois no meio do caminho você vai arruma cada capítulo, coloca ali um versículo bíblico, coloca uma citação de algum autor que é relevante, que faz sentido para aquele trecho do texto, que depende muito disso também. Às vezes as pessoas querem colocar citações que não tem nada a ver, porque quando eu fiz aí a minha faculdade, né, de gestão empresarial, quantas vezes eu não fiz trabalho de TCC, então eu também tinha um curso técnico, então eu já vim de lá entendendo um pouquinho sobre as normas da ABNT, né, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então o que aconteceu? Eu sabia que eu tinha que colocar uma citação, uma referência debaixo de um texto para explicar aquele texto, para fazer fundamentação, tá? Então eu, inclusive no meu primeiro livro, eu usei mais citações bíblicas, então eu não precisei forçar muito essa questão de outros autores, tá? Então ficou bem um livro autoral mesmo. Mas você pode, porque você vai deixando muito mais rico de conteúdo o seu livro e você vai embasando, como a gente fala, né? Olha, isso aqui que eu não falei à toa, eu não falei assim que foi só da minha cabeça, mas tem alguém que já falou sobre isso e eu estou complementando aquilo que essa pessoa já falou, tá? Então fica um livro muito legal. Além de você estar ali usando também o seu storytelling, né? No meu primeiro livro eu não usei tanto assim o storytelling, né? Você também ir contando as suas histórias aos poucos e você também colocando outras coisas assim como se fosse algo subjetivo, para que as pessoas pensem, reflitam naquilo que você escreveu, tá? Então é muito bacana que vocês pensem nisso também, tá? Então, no mapa mental é como se fosse uma ficha de estudos. Então você vai colocar fatos, histórico, datas, você vai colocar localizações, as causas do que aconteceu, e aí você pode colocar em tópicos, né, ou subtópicos, tá?
O mapa mental também, ele serve como uma forma de orientação do conteúdo, uma forma que você escreve ali, é fácil para você acessar o conteúdo. Como eu falei no comecinho da live, você vai memorizar muito mais, até porque você vai fazer essas associações e vai ficar algo visível para você. E você vai enxergar ali e falar, nossa, eu lembrei daquela matéria inteirinha. Né, como eu falei no comecinho, se você está acompanhando, por exemplo, a live e você vai anotando alguns pontos, alguns insights, algumas palavras-chave, você vai lembrar da live inteirinha. Pode ser até que você lembre até da voz da pessoa que está ali falando na live. Então é muito bacana, porque a sua memória vai muito mais longe e as trilhas neurais aí do seu cérebro vai agradecer, porque você vai realmente facilitar o entendimento com essas associações, tá bom? Então vai ficar muito mais prático, então você não vai precisar ler aquele livro novamente de 200 páginas, mas se você acessar o seu mapa mental, que você fez ali trechinhos, né, contando alguma história, algum fato, bem curtinhos ali com palavras-chave, fica muito mais fácil para você estudar e você não tem preguiça mais aí de acessar esse conteúdo e você tem condição clara de chegar aqui também numa rede social e ensinar, tá bom? Mas como que eu vou fazer esse mapa mental? Muito simples, eu vou dar algumas dicas aqui, então pega aí o seu caderninho aí, a sua caneta e anota, tá bom? Então, aqui tá falando, né, como eu peguei esse site do estude.com, ele fala que pode ser numa folha sulfite, né, uma A4, tá? Eu já preferi um caderno, porque também tem caderno de desenho, tá? Então, utilize isso daí também. Boa noite, psicóloga Silvana, seja bem-vinda, querida. Então, você vai pegar em uma folha sulfite, uma A4, tá? Caderno acho que seria bem mais legal pra você fazer, porque aí você pode também acumulando aí seus mapas mentais e não tem perigo de perder. Eu sempre falo que quando você faz aí a anotação numa folha, pode ser que o vento leve. Então, o caderno é uma coisa importante. Se você está anotando algo, é porque é importante, tá? Então, e o mapa mental é para você colocar realmente palavras-chave e coisas importantes que você quer lembrar depois e facilitar a sua vida aí, tá bom? Então, até eu coloquei aqui, né? Pode ser até aqueles cadernos que tem aqueles pontilhados, tá? Não tem problema. O caderno que você tiver e você achar que é fácil de fazer o mapa mental, você pode utilizar, tá? Então, você vai pegar aí no centro da folha e você vai colocar o tema. Um exemplo, se você faz palestras, você quer falar sobre um tema, por exemplo, aí... pode ser um mapa mental, mas pode ser, por exemplo, a gente fala sempre de autoestima, de necessidade de aprovação, algum bloqueio, alguma coisa que você fala, você coloca bem no meio ali do centro da folha, tá? Como conteúdo principal, tá? Que é o que você vai falar mesmo, tá? Aí depois você vai, por exemplo, fazer alguns desenhos, algo que te ajude a lembrar aquele assunto que você vai falar, tá? Coloque símbolos, gráficos ali se você puder também, tá? Tudo isso vai facilitar o seu aprendizado, é uma forma de você também ter esse conteúdo rápido, tá? Uma coisa de você acessar, algo para você consultar bem mais rápido, tá? Então comece aí também organizando as principais informações, o que de fato você quer colocar em evidência, em destaque, perto ali do tema, tá bom? Porque são ramificações. Você colocou o tema, então você vai colocar simbologias, que é o que eu vou falar aqui na sequência agora também, para indicar aquilo que você está querendo lembrar, tá bom? Então, utilize essas simbologias, tá? Defina realmente aí cada elemento na folha. Até eu coloquei aqui para você representar, né? O que cada elemento vai dizer para você ali naquelas indicações, tá? Então pense aí no significado de cada simbologia. Sabe que quando eu fiz programação de internet, né? Eu fazia TI, gestão de TI. Então ali tinha vários símbolos e a gente precisava entender o que cada símbolo significava para a gente poder fazer os códigos, que é aqueles códigos que ficam por trás aí das telinhas, porque vocês veem aí a parte realmente visual, né? Mas o que eu via era realmente os códigos, aqueles códigos mirabolantes que ficam aí por trás das telinhas, tá? Então a gente fazia toda uma programação e no final precisava rodar, né, esse código, e esse código ele poderia dar aí um resultado de uma conta pra gente, ele poderia indicar também alguma informação, tá? Então é uma forma de você, é como se fosse uma calculadora que a gente não tem manualmente, né? Mas você precisa fazer em formato de códigos, e tem códigos que são enormes, né? Então precisa gostar bastante, né, dessa área para poder seguir, né, TI, né, tecnologia da informação, tá? Então tudo tinha significado. E se você errasse alguma coisinha ali, você precisava ficar revendo todo o seu código completo para poder entender o que eu errei nesse código e que ele não está rodando. Aí dava looping, né? Então o looping ele ficava aquele código rodando, rodando, rodando.
E se você deixasse o código rodando, poderia ser que travasse o computador. Então daí dava outro problema, né? Então, pra gente não ter esse looping, tinha que sempre estar buscando fazer acertos aí desde o início dos códigos, né? Tá? Então, saiba os elementos que você vai utilizar no mapa mental. Até eu coloquei aqui mais pra frente, eu vou citar, mas já posso falar já. Você pode colocar no canto da folha do seu mapa mental uma legenda, tá? Assim, a gente sempre vê quando vê gráfico, né? Tem as legendas. E ali nessa legenda explica o que cada código significa ou até mesmo o que cada cor significa, tá? Ó, as simbologias que você pode utilizar, no caso aqui, ó, tem as cores. Por exemplo, se tem a cor vermelha, o que a cor vermelha vai identificar para você no seu mapa mental? A cor amarela, o que vai identificar para você? A cor azul, a cor rosa, então vai depender muito do seu tema, né? Se você for, por exemplo, falar de um tema para mulheres, você pode utilizar umas cores voltadas mais clarinhas, mais suaves, tá? Então aí você vai depender muito do que você quer de fato perceber no entendimento que você quer passar naquela folha ou naquele caderno como mapa mental, tá? Pensa nos formatos, se você vai usar circular, triangular, tá? Quadrado, tá? Pois cada um vai significar algo diferente, tá bom? Pense também nas setas, né? Como que vai ser a seta, se vai ser pontilhado, se vai ser somente um risquinho, tá? Se vai ser aquela setinha fechadinha, uma setinha um pouquinho mais aberta. Que no caso as setinhas, elas indicam as conexões, tá? Então é como eu falei da parte de ramificações. Então se você faz a ramificação, significa que o assunto está realmente ligado àquilo que você está escrevendo, né? Então até depois no final, como bônus, né, eu vou dar pra vocês aí, eu vou pegar aqui também, que eu tô aqui com um mapa mental na minha frente aqui, eu vou citando pra vocês, ó, nesse ponto tem essas ramificações, aí vocês vão conseguir entender melhor o mapa mental, tá bom? Pense também nos balãozinhos, né? Os balãozinhos também é a mesma coisa, cada coisa tem o seu significado, tá bom? Até porque pensa assim comigo, se você tem essas simbologias, talvez não precise nem tanto de muitos textos, tá? Então você coloca uma palavrinha-chave, né? Eu sei que a gente faz aí os trabalhos de TCC, TG, trabalho de graduação, sempre lá no início tem um resumo e sempre tem que colocar as palavras-chave, né? Que tem naquele texto enorme que é o TG, o trabalho de graduação, então tem as palavrinhas-chave. A pessoa que começar a ler o seu trabalho de graduação, ela vai ver aquelas palavras e já vai conseguir ter uma noção, ter um norte do que de fato ela vai encontrar no seu trabalho, tá bom? No seu trabalho de conclusão. Então é por isso que é muito importante. É por isso que o mapa mental, ele vai destacar os pontos importantes. Até porque eu não sei vocês, mas eu gosto de escrever muito. Então quando eu utilizava muito essa técnica. Todas as vezes que eu ia fazer prova, eu usava uma folha de sulfite, né? Porque eu ficava estudando para a faculdade inteirinha, né? Cada lugar que eu tava estudando. Né? Então eu chegava lá, eu me escondia das pessoas porque eu precisava estudar. Então eu priorizava, porque senão as pessoas queriam conversar e meu foco estava só em estudar, né, para fazer uma prova e tal, ou uma apresentação que eu precisava fazer também de algum trabalho, algum seminário, que a gente fazia muitos seminários, né? Tinha um professor que pedia um seminário por semana, então a gente ficou assim, até eu falo que acho que eu tava treinando já para fazer as minhas lives sem saber que eu ia fazer live, né? Mas fomos aí, fizemos todos os trabalhos, graças a Deus fomos super bem, tá? Então é importante que você pegue uma folha, eu sempre fazia isso. Aí eu anotava tudo, mas eu anotava assim, sabe, com muitos detalhes, né? Aquelas letrinhas miudinhas para poder ter uma folha só para poder estudar. E só de eu escrever naquela folha eu já memorizava muito bem. Então o que significa? Que se você escreve à mão, já é um bom caminho andado, porque você vai memorizar muito mais. Agora, se você, tô com pouca caneta aqui, mas se você utiliza coloridos, né, canetas aí coloridas, o verde acho que é até melhor, viu, do que o vermelho, ele é bom, mas o vermelho tem aquela tendência que você vai lembrar da correção do professor. Então até uma professora que eu acompanho aqui, que ela fala sobre a Thaís, neurociência, né, ela sempre fala que quando você usa o verdinho, e aí você coloca a sua mente, pensa assim, nossa, é positivo, então você escreve, daí eu não usava tanto o verde, né, eu sempre usava o vermelho e o azul. E você sabe que parece que quando eu comecei a usar o verde deu um destaque maior para as minhas anotações e eu consigo, parece que ter uma visão um pouco mais ampla e não fica aquela coisa muito assim, fechada, né? Então, mas use todas as cores. Eu gostava muito do rosa também, tem uma caneta rosa. Então destaca, né? Então, o que eu faço nos meus roteiros para as minhas lives, que é o que eu estou fazendo aqui agora? Eu escrevo uma linha em azul, a outra linha em vermelho, a outra linha em verde, se eu tenho um rosa também escrevo.
E aí alguma palavra que é importante eu vou destacando, tá? Então é muito bacana também você utilizar as cores. Inclusive a nossa próxima live da semana que vem, né, a pedido de algumas pessoas também, vai ser psicologia das cores. Por quê? A psicologia das cores é interessante falar, a gente sempre escuta todo mundo falar sobre isso, mas eu quero trazer ela para vocês para que a gente consiga entender quando vocês forem fazer capa de livros, qual cor vocês vão utilizar. Vai depender muito da mensagem que vocês querem passar, tá bom? Então a mensagem, que nem no caso o meu livro, que é o Escritora Particular de Deus, ele tem uma caneta, né? No caso foi colocado uma letra um pouco mais leve, mais suave, como se fosse de manuscrito, né? E aí se você olhar a capa, ela é muito parecida assim com pergaminho. Então como é Escritora Particular de Deus, eu quis passar essa sensação. O meu design falou assim, ó, vamos passar uma sensação como se fosse um pergaminho. Então tá lembrando as coisas também de Deus. Eu falei, verdade, isso faz sentido. Então olha que interessante, até a cor vai definir muito aquilo que você quer transmitir, tá bom? A gente sempre sabe, né, as pessoas fazem muitos testes aí, inclusive, para poder utilizar roupas. Tem roupas que realmente elas favorecem você e algumas desfavorecem. Então por isso que é muito bacana vocês prestarem atenção nas cores. Boa noite, irmã Clara, seja bem-vinda. Então na semana que vem eu quero trazer isso, psicologia das cores, mas eu quero trazer de uma forma muito dinâmica, né, para que eu ajude vocês aí pensando nas capas, né, como que vocês utilizariam aí, o que é que vocês querem se comunicar, qual a mensagem que vocês querem colocar no seu livro através da capa e as cores que vocês vão utilizar. Não é à toa que as pessoas aqui no Instagram utilizam, né, por exemplo, paletas de cores, ou duas cores, que é o bom, porque daí você sempre vai lembrar, que nem eu normalmente eu uso laranja e um verde escuro, né? Eu utilizava no começo também um amarelinho, aí depois fui deixando um pouquinho mais um tom escuro. Então vai depender muito qual é a sua mensagem. Então é a cor que você vai utilizar, tá bom? Por exemplo, normalmente quem se comunica diretamente com as mulheres, eles utilizam um tom um pouquinho mais rosa, né? Aquele tom violeta, aquela corzinha assim um pouquinho mais suave. Então tudo, aí você vai perceber assim uma certa leveza, porque a cor transmite leveza, ou também fica uma cor mais pesada, ou uma cor um pouco mais elegante, como preto, cinza, então vai depender muito, tá? Então na semana que vem eu quero trazer isso pra vocês, tá? Então cada detalhe no mapa mental vai fazer toda a diferença, tá bom? Então é importante que vocês encontrem um método para que vocês consigam estudar melhor e ter desejo de estudar, tá? Porque estudar, pra mim, é uma coisa comum, eu sempre gostei muito, até se deixar eu fico o dia inteiro estudando. Mas a gente tem mais atribuições também para fazer. Bom dia, Euforia, seja bem-vinda. Então a gente precisa também facilitar o nosso estudo. Então facilitar o nosso dia a dia. E se você tem um mapa mental, como eu falei no comecinho da live, para quem tem a memória visual como eu, facilita a nossa vida. Então utilizem todas as cores que forem possíveis, tá? Lembrando que eu falei que vocês podem colocar uma legendinha no canto da folha quando vocês colocarem o tema central e fazerem as ramificações dos assuntos que vocês querem pontuar como importante. Então aí vocês colocam a legendinha explicando o que cada cor representa naquele mapa mental, o que cada simbologia, seja uma seta, um quadrado, um balãozinho, tá bom? Então o que significa, tá? Até vocês habituarem. Nossa, eu sei que o quadrado significa processamento. Eu sei que o círculo significa aguardando, sabe? Você pode até inventar, né? Até tem uma live que eu fiz aqui que é o Bullet Journal, né? Como se fosse um planner que vocês podem fazer aí, só que é um planner que você que faz, você adapta à sua necessidade. E eu falei nessa live que realmente tinha alguns códigos, né? Tinha algumas simbologias, cada um representava alguma coisa. Então aí você olha aquele símbolo, você sabe que é aguardando. Aí você olha aquele outro símbolo, você fala assim, esse aqui já está finalizado, né? Que é uma tarefa aí que você fez, para você que tem várias atribuições e você precisa sim ser organizado nos seus estudos, então é muito bacana. Vê depois lá essa live que eu ensino bastante sobre o Bullet Journal, tá bom? Então você vai gostar bastante, você pode utilizar um caderno comum, né? E você vai aí desenhando, fazendo suas anotações e facilita o seu dia a dia, porque a gente precisa facilitar o nosso dia, né? Porque senão o dia passa rapidinho e a gente não priorizou aquilo que precisava, tá bom? Até você que faz oração, também tem um tempinho de oração, você já reserva aquele tempo para isso e aí você coloca como prioridade, né? Então é muito bacana, tá? Então, esse mapa mental também é um método de estudo, tá? Então, existem vários mapas mentais aqui na internet, mas você pode criar o seu, né? A sua maneira de ver, a sua maneira de enxergar, tá? Então, cada um vai ter o seu mapa mental exclusivo, tá? E escreva sempre à mão
que vai facilitar também pra você memorizar mais rápido, tá bom? Eu tô forçando muito a minha voz, talvez eu fique sem voz até o final da live, mas vamos lá. Então, utilize, por exemplo, algum modelinho na internet. Esse site que eu pesquisei, que é o estude.com.br. Desculpa, gente, que a tosse atacou mesmo, tá? Utilizem aí um modelinho do mapa mental. Só um minutinho, gente. Utilizem um modelinho do mapa mental, tá? E aí vocês... Esse site, ele falava que você não seria tão interessante utilizar um modelo pronto, tá? Mas, como a gente sabe que a criatividade, ela precisa ser estimulada. Então, pegue o modelinho pronto, mas pegue como referência, tá? Não queira, assim, copiar. Mas, se você estiver com muita pressa e precisar copiar, tudo bem, tá? Mas adapte aquilo que é a sua necessidade, a sua realidade, tá bom? É mais pra você se inspirar mesmo, tá? Eu não tinha anotado aqui, mas o Pinterest é muito legal, porque ele tem muitos modelinhos de mapa mentais, tá? Então busquem lá, além do Google também, tá bom? E vocês vão encontrar aí vários modelinhos e você vai falar assim, nossa, esse aqui eu gostei. Essa forma que foi feita me agradou. Porque tem pessoas que fazem o mapa mental com letra muito pequena, alguns fazem com letra muito grande, então adapte a sua realidade, tá bom? Faça aí mapas diferentes, aquilo que realmente te agrada. Se possível também do zero, como eu falei, mas utilizem as referências, tá? Aí pra vocês terem mais repertório, tá? Aqui também eu coloco em destaque, deixe fluir a sua criatividade, tá bom? Porque a criatividade todos nós temos, eu sempre falo nas minhas lives, nas primeiras, as últimas lives eu falei, a criatividade ela é natural, nós temos aí esse dom de Deus, tá? Então, mas ela precisa ser aí estimulada, tá bom? Ela precisa que você realmente vá até ela e comece realmente a trazer maneiras de você extrair essa criatividade que já existe dentro de você, tá bom? Ah, eu tenho bloqueio da criatividade. Não, é que você realmente não está ativando essa criatividade que já mora dentro de você, tá? Então, aqui eu coloco também, use as conexões partindo do tema central, tá? Como eu falei que vocês vão colocar aí o tema central nessa folha ou caderno que vocês vão utilizar, aí vocês vão puxar as setas, tá? Para cada nova associação. Depois no final eu vou colocar, como eu falei para vocês, um bônus. Eu peguei um modelinho aqui que é o mapa mental da internet, tá? Voltado para livros. E aí eu vou falar assim para vocês, olha, esse aqui é o tema central. Aí vocês podem até anotar aí no caderno de vocês. Esse aqui é o tema central. Agora vocês puxam uma ramificação. Aí vai colocar como se fosse um outro título, tá? Como se fosse um subtítulo, né? Aí você puxa uma outra setinha dentro desse subtítulo. Aí vocês vão conseguir entender o que é de fato aí o mapa mental, tá bom? Então, usando essas conexões para fazer essas associações, tá? Então, use aí palavras-chave, como eu já falei para vocês, para ficar com um objetivo, mais resumido o seu mapa, tá? Estimule bastante seu cérebro durante a criação, tá? Então, essa forma de estimular é você realmente começar aí a trabalhar, escrever, realmente olhar para aquela folha em branco e escrever, tá bom? Ah, eu não tenho nada para escrever, então pega alguma coisa da internet como se fosse um objeto de estudo, tá? Por exemplo, como que eu faço livros? Pesquisa aí, como que eu faço livros? Aí vai surgir vários conteúdos. Aí pega aleatório. Ah, o livro, você pode colocar no meio, livro. Estruturação, aí você vai puxando. O que tem dentro da estruturação do livro? Quais são os processos que o livro passa até chegar na minha mão, leitor, do leitor, né? Como produto final, tá? Para você entender como que funciona. Até inclusive eu quero fazer uma live por esses dias também. Não é a próxima, mas eu estou me programando. Estruturação dos textos, tá? Para que vocês consigam aí... O que eu faço como se fosse aí todo o processo do livro, né? Do início ao fim. As etapas que um livro passa e você precisa entender para que você fique aí mais por dentro, você tenha vontade de escrever o seu livro também, tá? E não fique colocando
empecilhos ou bloqueios para que o livro não chegue até a sua mão, até um projeto que finalize para você aí, tá? Então, estimule bastante, né, esse cérebro seu aí durante a criação, tá? Aqui eu acrescento, tem algumas dicas a mais aqui, tá, gente? Não somente da referência que eu trouxe, que é do site estude.com. Reúna grupos, tá? Para você também aí pedir sugestões, né? E formatos de ideias também, porque esses grupos que você vai reunir é para vocês trocarem ideias, fazerem brainstorming, para vocês se ajudarem. E é uma forma também de vocês assumirem um compromisso. Por exemplo, gente, vamos fazer um livro? Vamos? Então, como que eu começo? Aí vocês podem subdividir. Olha, você faz a pesquisa aí sobre a estruturação. Olha, você pesquisa sobre como que eu faço para começar o livro. Olha, você pesquisa como que eu faço a capa. Quais são os aplicativos que vão me auxiliar durante esse processo, tá? Então, quais são as dicas rápidas aí? Então, você começa a fazer isso, você começa a fazer de forma independente, tá? Outra maneira é você ir atrás de um mentor, assim como eu sou mentora de livros. A outra forma é também você ir direto para uma editora, né? Que eles fazem todo o processo editorial, bem como a extração da sua história, tá? Que acho que é a parte mais complicada, a extração. Depois também a preparação, tá? E por final aí tem a diagramação, que também é um pouquinho puxada de ser feita. Além da revisão, obviamente, porque a revisão é algo complexo, gente. Porque a revisão, ela não só é a parte gramatical, como ela também é a parte aí que vai ver aí realmente a coesão dos textos, tá? As normas se estão certinhas, se não tem nada fora do contexto. Também a preparação já faz isso. Mas é em torno de umas 3 ou 4 revisões, então dá realmente trabalho. Não tem como você revisar de uma hora para outra, sabe? Você tem que revisar, por exemplo, duas páginas por dia, para não cansar, até porque o nosso olho fica viciado a hora que está fazendo a correção, tá? Eu falo porque eu fiz aí umas 4 correções do meu também, tá? Do segundo também acho que eu fiz umas 3 revisões do meu capítulo, e mesmo assim depois também teve outro revisor, né, que fez. Então é trabalhoso, tá? São mínimos detalhes, então nessa hora também fica bem complicado, tá? Também eu faço revisão de livros, tá? Se vocês precisarem aí, pode me chamar que a gente faz aí um bom negócio pra vocês, tá? Então, reúna os grupos para vocês se ajudarem e vocês também chegarem até o final do projeto do livro de vocês, tá bom? Bom, aqui também eu coloco uma outra observação. Detalhe bem o seu mapa, tá? E deixe bem prático para você lembrar de tudo que você fez, tá? Porque senão você vai ter alguma coisa para estudar e não vai lembrar depois, tá? Então facilite o seu estudo, facilite até, por exemplo, uma leitura, né? É até uma dica que eu peguei outro dia aí. Eu não lembro exatamente quem que falou, acho que foi eu não vou lembrar o nome dele agora, gente, mas ele é uma pessoa muito conhecida aqui na rede social também, a Paulo Machado. Ele fala, né, sobre o rei do hábito, né? Facilite a sua leitura. Se você não está conseguindo ler livro, é porque o seu livro está guardado na gaveta ou algum lugar que está difícil. Então, pega o seu livro aí, deixa acessível na sua mão, na sua mesa, na sua cabeceira de cama, tá? Então, facilite a leitura, deixando visível aí para que você não perca, tá? Essa informação, tá? Beleza. Coloque legenda aí, né, como eu falei, no canto da folha, para que você entenda o que significa cada simbologia, cada cor, cada objeto que está ali que está compondo o seu mapa, tá bom? Aqui eu coloco também como algo a mais, se necessário, utilize a técnica Pomodoro para você fazer isso, tá? Porque a técnica Pomodoro, a do tomatinho, né, tem aplicativos aí também. Você realmente trabalhar ali por 25 minutos, descansar 5. Depois trabalhar por 25 minutos, descansar 5, você pode fazer 3 a 4 vezes. Porque passou disso aí também já fica cansativo, o seu cérebro já não começa a funcionar direito, tá? Então deixa para outro dia. Mas, por que funciona essa técnica Pomodoro? Para que você tenha mais foco, tá? Para que você tenha uma boa sequência de estudos e para que você não desista de finalizar aquilo que você começou, tá? Que você tem um objetivo e objetivos precisam ser cumpridos com metas, né? Você chegar até o final daquilo que você fez, por exemplo, um projeto de livros, né? Então, é uma forma fácil de você concluir o que você precisa, priorizando aquele tempo que você precisa, tá bom? Beleza, então tem uma rotina de estudos. Aqui estou acrescentando umas coisinhas a mais, tá bom? Depois já vou compartilhar com vocês também. Alguns aplicativos, na verdade, são sites que vocês podem utilizar também, porque até então
Eu só expliquei para vocês a forma manual, vocês escrevendo à mão, uma folha, um caderno. Mas também tem para aqueles que são aí digitais, tá? Então, seriam sites que você digita direto e transforma naqueles lindos, maravilhosos mapas mentais que talvez até você vê aqui nas redes sociais que alguém compartilha algum conteúdo nesse formato, tá bom? Então, vou compartilhar daqui a pouco também, tá? Então, tem uma rotina de estudos aí que você... Um horário também, né? Que aqui eu não marquei, mas um horário que você normalmente produz mais, né? Um horário que talvez você seja mais agradável para você exercer esse trabalho de estudar, né? Reserva um tempo do seu dia mesmo, tá? Porque às vezes a gente não consegue ler um livro, escrever um livro nosso, ou até mesmo fazer alguma tarefa que a gente precisa fazer muito porque a gente não priorizou, tá bom? Então, aprendam a priorizar também, tá? Então, sempre leia os resumos que vocês fizeram aí, tá? E, se possível, ensine alguém, tá? Então, ensinar também vai ajudar muito vocês aí nesse processo de memorização e facilitando também para que vocês, por exemplo, se vocês têm um livro aí e vocês escreveram 50 páginas, é muito difícil você lembrar tudo que você escreveu, tá? Então, vai fazendo as revisões, anotando do lado algumas palavras-chave, como a gente já falou no comecinho, tá? Vou compartilhar mais um pouquinho essa live aqui, que ela tá muito legal. Não sei se algumas pessoas estão vendo, mas vamos lá, vamos compartilhar sim, para que esse conteúdo chegue mais longe, tá bom? Eu sei que o horário, né, como eu já falei, né, o horário tá um pouquinho puxado, mas vamos lá, tá? Então, beleza. Esse mapa mental vai ajudar muito vocês aí. Então, tem essa rotina de estudos, reserva um tempinho para vocês, tá? E vocês lendo esses resumos vai ajudar muito mais. Então, vocês vão ter o mapa mental facilitado, tá bom? Aqui também tô colocando... Boa noite, Alice, querida, seja bem-vinda. Aqui também tô colocando fragmente os seus estudos diariamente. Porque se você quer estudar, eu sei porque eu fazia isso, gente. Você pega, você estuda um conteúdo o dia inteiro. Aí você fica uma semana sem estudar. Então o que você tem que fazer? Como a gente já falou para você priorizar os estudos, você reservar um tempinho, fragmente. Olha, hoje eu vou estudar sobre temas para o meu livro. Só faça isso, que é fragmentar os seus estudos, tá bom? Só faça isso. Então, estude só sobre isso. Olha, daí você já vai aqui, já vou entrar na parte que eu vou falar do cronograma. Tenha também um cronograma do que você vai fazer. Eu sei que parece difícil, né? Parece uma coisa complexa, mas você pode pegar uma semana de monitoramento do que você faz de estudos e faça esse cronograma aos pouquinhos. Na outra semana, você já sabe a sequência daquilo que você vai ter que fazer. Consequentemente, você terá um cronograma. Assim como as pessoas utilizam aqui na rede social linhas editoriais, elas utilizam um cronograma. Coloca certinho que vai colocar o que vai postar na segunda, na terça, assim por diante, tá? Então, aí, por exemplo, toda terça-feira eu vou fazer um Reels. Todo sábado eu tenho a minha live, por exemplo. No caso aqui é sexta, eu faço minhas lives de sexta. Toda segunda-feira a gente tem uma outra postagem lá. Eu vou colocar alguma coisa, um TBT, que o pessoal fala, né? Alguma coisa de lembrança, que eu quero contar um fato que eu vivi na minha vida. E aí por diante, você constrói, tá? Esse cronograma seu, tá? Então, facilita esse estudo e tem esse cronograma por quê? Daí você não pula nenhum dia. Então, estuda hoje sobre estruturação de texto, amanhã sobre capas, aí depois de amanhã você pesquisa aí, por exemplo, já começa a fazer alguns orçamentos, quanto fica uma revisão, né? Quanto fica uma diagramação, tá? O cabelo já arrepiou aqui, a gente já arruma de novo. Então, o que acontece? Faz isso, tá? Então, coloque cada dia para você fazer uma coisa, dessa forma você não deixa de fazer e aí você chega até o final dos seus estudos. Boa noite, Elisângela, seja bem-vinda, querida. Tá? Então vai fragmentando, tá? Então você não vai deixar de estudar. Aí você fica especialista naquilo. Você fala assim, nossa, eu entendi tudo sobre capas hoje. Anota os pontos importantes, utilize essa metodologia do mapa mental. Aí quando você precisar acessar esse conteúdo, já está facilitado, está mais acessível para você, tá? Então é uma maneira muito prática de você estudar. Vamos compartilhar essa live, porque daqui a pouco eu quero compartilhar com vocês alguns sites aí que você pode também fazer o seu mapa mental, né, na maneira aqui digital também. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui para eu compartilhar essa live. E eu sei que o horário, como eu falei, tá um pouquinho puxado, mas vamos lá.
A Alice falou, esse cronograma ajuda a aliviar a mente e ter mais tempo livre para estudar. Isso mesmo. Porque é assim comigo, pensa assim. Você vai reservar 30 minutos do seu dia para você programar o outro dia, por exemplo. Aí chega no outro dia, você já sabe o que tem que fazer. Então você não vai começar o dia, por exemplo, como o pessoal fala, né? Tem um casal da produtividade, né? Que eu aprendo muito com eles sobre gestão do tempo. Você não vai começar o dia pegando o celular, você vai começar o dia já fazendo aquela atividade que você precisa fazer e é urgente. Você não pode dar aquela vacilada, você faz aquela tarefa. Boa noite, Marcos, seja bem-vindo. Você faz aquela tarefa e aí o dia rende muito mais. Então você não perde, não começa já o dia assim desperdiçando o tempo, porque o tempo realmente é vida e a gente vai aí desperdiçando aos poucos, tá? Então, faça esse cronograma de estudos, reserve um tempinho para você se programar o que você vai ter que fazer, o que você vai ter que estudar e aí vai fazendo, por exemplo, em formatos de mapa mental, porque eu falei, é um método, é uma técnica, tá? Uma técnica aí. Foi criada nos anos 60, tá bom? Por um inglês aí. Então facilita a nossa vida, tá bom? Aqui eu também coloco aqui, né? Monte grupos e desafios. Gente, os desafios são fantásticos. Eu tô fazendo aí 3 desafios. E até agora, graças a Deus, não perdi nenhum dia. Então, assim, é uma forma de você também se comprometer a fazer algo e você assumir um compromisso público. Por quê? Aí você não perde aquele dia, tá? Você começa aí todos os dias a fazer aquilo que você precisa fazer de verdade, tá? E aí você vai crescendo. Aí eu não consigo rezar todos os dias. Começa rezando hoje uma oração mais básica, vai depois acrescentando, eu sempre fazia isso, né? Eu ia acrescentando umas orações a mais, tá? E aí depois a hora que vi tava com 10, 20 orações. Então eu tava dificultando a minha rotina de orações, tá? Aí o que eu fiz agora? Eu tô estudando a Bíblia, né? Então eu estou aí no capítulo 9 de Eclesiástico e falta, por exemplo, uns 6 livros aí da Bíblia do Velho Testamento, porque eu já li todo o Novo Testamento, para eu finalizar tudo. Como que eu fiz isso? Lendo um capítulo por dia. Porque se você lê 2, 3, 4 ou numa semana tudo correndo, vai tudo, sabe? É que nem você comer aí e, sabe, fica tudo empançado aí de tanto comer. Depois você não lembra de mais nada. Então você lê um capítulo por dia, lê devagar, vai ruminando, você escreve, você compartilha, você ensina para alguém, você tira uma tarefa para você cumprir naquele dia. Então você vivencia melhor. Pensa comigo, começa a colocar, por exemplo, alguns versículos aí se você tem dificuldade, tem inclusive técnicas, né, para você memorizar aí versículos bíblicos. Sabe aquelas pessoas que estão palestrando ou falando e de repente ela fala lá, né, do versículo tal. Então, por que elas fazem isso? Com certeza porque elas usaram alguma metodologia para memorizar. E existe, gente. Até se vocês quiserem, mais pra frente eu posso trazer isso aqui, tá? Quem está no grupo do Desafio Devocional, por esses dias aí, eu até prometi, eu ia mandar uns dias antes, tá? Sobre a questão da ruminação da palavra. Então, eu quero mandar lá, sim, algumas dicas para como que vocês fazem para ruminar a palavra. Por isso que não dá pra você ler tudo uma vez só. Por isso que não dá pra você aí simplesmente pegar e engolir tudo de uma vez e achar que entendeu. Não, é difícil, gente. 40 minutos de aula, vocês conseguem reter um pouco só, tá? Então vocês precisariam rever o conteúdo, vocês precisariam ouvir novamente, escrever ao mesmo tempo, escrever depois com mais calma, grifar, colocar cores, tá? A Alice falou aqui, amei seu canal, tem muitas dicas. Alice não, né? É Alice, né? Amei seu canal, tem muitas dicas e aulas de direcionamento, gratidão. Isso mesmo. A gente vai, né? Porque essa live também ela vai pro YouTube amanhã, né? Então tem lá também de maneira prática para vocês acessarem e compartilharem, tá bom? Então, assim, se vocês fazem cronograma, se vocês reservam um tempinho para estudar, se vocês de fato levam a sério, coloca as palavras-chave, pega o tema que vocês querem falar, gente, não tem como. Vai sair livros, vai sair revistas, vai sair metodologias, vai sair produtos que vocês precisam criar também, muitas vezes, para ajudar outras pessoas, tá? Então, façam isso, tá? Usem a técnica Pomodoro, que é você realmente estudar aí por 25 minutos e descansar 5. Uma coisa que eu falo bastante também é você se exercitar por 5 segundos que seja. Já ajuda você reter a memória daquilo que você vai estudar por 40 minutos, pelo menos, tá? Então, mas e depois de 40 minutos? Dá uma paradinha, bebe uma água, dá uma caminhada pela casa, volta e continua, tá? Mas também não fica muito tempo de intervalo, porque senão você vai ficar distanciado daquele conteúdo
automaticamente você não vai lembrar o que estudou, tá? Então, um mapa mental serve para te direcionar, para te orientar melhor, para você bater o olho e você falar assim, já sei o que eu estudei, já sei o que aquela live falou, então você não vai precisar ficar aí 1 hora, 2 horas assistindo o conteúdo, porque o seu resumo mental, né, que é uma forma de resumo também, ou até mesmo um fichário aí que vocês vão bater o olho e falar, nossa, aqui eu estou consultando aquele conteúdo que era enorme, né? Por exemplo, um livro, né? Você pode pegar vários pontos de um livro, aqueles insights mais importantes que gravaram aí na sua memória, que você falou, eu não posso esquecer isso daqui. Então você coloca no seu mapa mental e você ali é ajudado naquele momento. E de preferência, gente, valorize isso que vocês forem fazer, porque não é só também fazer o mapa mental e jogar numa gaveta, sabe, amassar ou colocar em algum canto, esconder no meio de um caderno que não vai ter acessibilidade, tá? Tem aquelas pastas, inclusive, umas pastas aí com plásticos, né, plastificada que você coloca. Eu sempre, quando tinha os materiais soltos, eu colocava ali. Uma forma de você deixar organizado, durar muito mais tempo e você não perde, tá? Se você não for usar diretamente o caderno, tá? A Alice falou assim, amanhã eu vou assistir as aulas que você preparou hoje para nós. Isso mesmo, tá? Até eu comentei aqui no meio da live que tem a live que eu fiz falando sobre Bullet Journal, que é como se fosse um planner, tá? Então vocês preparam o material de vocês, vocês se organizam como se fosse uma agenda, tá? Então uma forma que você adapta uma agenda só sua, tá? Uma coisa exclusiva sua, porque às vezes você pega um planner pronto, só que aquele planner ele foi feito pensando em uma pessoa. Não foi feito pensando para você. Então você vai olhar, nossa, por que aqui tem alguma coisa controlando temperatura? Mas eu não uso isso, tá? Talvez aquilo lá foi feito para, por exemplo, bebês, né? Quando o bebês ele fica com febre, né? A criança, né, também. Aí você começa a colocar, olha, tal horário eu medi a temperatura da criança, estava tanto. Então, se você não vai usar isso daí, já seria uma parte do seu planner à toa que você não vai utilizar. Por isso que eu dei essas dicas do Bullet Journal, porque você adapta uma coisa que é o que você é do seu dia a dia. Mas como que eu faço aí um cronograma, uma organização do que eu tenho que estudar? Faça um monitoramento por 1 semana. Anote tudo aquilo que você faz durante a semana, tá? Eu já fiz isso várias vezes, até inclusive estou preparando para fazer o meu Bullet Journal também, que é o meu planner exclusivo. Então, anote tudo aquilo que você faz. Naquela semana, eu tenho um trabalho na casa, eu tenho estudo, tenho que levar a criança na escola, eu tenho que, sabe, coisas do dia a dia mesmo. Anota tudo. Depois você vai separar, fazer essas separações e colocar o que realmente... Olha, isso aqui seria interessante, né? Que às vezes eu preciso tirar... Olha, eu sei que aqui em casa o caminhão do lixo passa na quarta e na sexta. Então eu preciso tirar, na terça-feira tem que estar tudo pronto ali para que de madrugada ou durante a noite alguma coisa ele vai passar. Então eu sei que naquele dia eu tenho que tirar lixo. Tal dia, cada 2, 3 dias eu lavo roupa. Então coloca lá que você lava roupa e tal. Olha, tal dia eu vou ter uma prova. Que dia que eu tenho que estudar para eu poder estar pronto para aquela prova? Então você vai ter tudo cronometrado, você vai ter que ter tudo assim em dia, né? Facilita a sua vida, tá? Dá um pouquinho de trabalho na hora, mas depois você vai criando o seu hábito, tá? Então vai fazendo todos os dias, anotando. Aí se você quiser depois já passar para o computador, digitar, você imprime. Então você vai ter uma folha pronta, é uma folha para a semana ou é uma folha para o mês que você vai anotando ali tudo que você precisa fazer, tá? Então facilita a sua vida. Tem pessoas que colocam aquele como se fosse um adesivo, né? Eles compram ou encomenda também, né? Para essas pessoas que trabalham com arte visuais, faz como se fosse para colar na parede, tá? Como se fosse uma lousinha, alguma coisa, e adapta também. Muitas empresas têm isso, né? Essas lousas também que você escreve a caneta, né? Aquele canetão, e organiza isso que você precisa fazer, tá? Lembrando que esse que você vai anotar esses assuntos, esses temas, para que ele não se perca, tá? Porque dependendo do lugar que você colocar, pode ser que as informações se apaguem, tá? Então, por isso que o Bullet Journal é muito bom, tá? Então, um mapa mental, ele vai ajudar vocês aí. Então, a gente vai fragmentar esse estudo. Todo dia estudar um pouquinho e não deixar de estudar nenhum dia, tá? Eu não consigo ler livros. Sabe como que você faz para ler livros? 1 página por dia. Só. O livro Cresça 1% ao dia, que eu tô lendo ainda, às vezes eu dou uma paradinha, mas eu volto nele porque eu gosto de revisar alguns conteúdos nele. Até porque eu também posto algumas passagens aqui, também já comecei, acho que eu mandei também um conteúdo lá no meu grupo, Escritores Vencedores, que é onde eu compartilho as minhas lives, eu mando algumas dicas lá também, tá?
Em breve eu pretendo fazer também algumas aulas por lá, umas aulas gratuitas, né? Uma vez por mês ou por semana. Por semana é mais puxado pra mim, porque eu também tenho outros compromissos. Mas, quem sabe uma vez por mês eu abro uma sala do Zoom pra gente poder trocar uma ideia também sobre livros, ver o que vocês têm de dúvida em relação às aulas que eu faço aqui gratuitamente também, tá? Então se você quiser, entra lá também pra você ficar por dentro. Temos também um devocional, desafio devocional, esse daí que eu falei pra vocês, que eu me desafiei, dessa forma eu estou conseguindo ler todos os dias a Bíblia, dessa forma eu estou conseguindo todos os dias fazer o devocional, tá? Às vezes eu oscilo um pouquinho no horário, mas isso vai depender muito aqui da minha rotina, tá? Mas estou ali, presente, enviando a informação, enviando a mensagem, passando tarefas para vocês, porque vocês precisam todos os dias criar esse hábito de ler a palavra, de ler um livro, de se capacitar todos os dias como se fosse uma pílula, né? Porque esse devocional eu falo que é uma pílula, né? Por exemplo, o remédio, você não pode tomar remédio, um monte de remédio de uma vez só, não. É uma pílula por dia, ou é uma pílula dependendo de tantas horas, tá? Então, tudo tem um tempo certo. Nada se você ficar assim, querendo engolir tudo, sair que nem um trator, né? Devorando tudo, né? Então, o nosso cérebro ele não tem capacidade para memorizar tantas coisas ao mesmo tempo. Então, tem que ser aos pouquinhos. Quando a gente vai dormir, por exemplo, a gente tá ali processando aquilo que a gente viveu durante o dia, tá? Lembrando que os 15 minutos antes de você dormir são cruciais. Então evite se estressar, evite comer comidas que são pesadas, tá? Porque ali é crucial para você. Evite ter assim momentos um pouco mais turbulentos, seja um pouco mais calmo aí. Por isso que é bom dormir mais cedo, é bom jantar mais cedo também, para que você tenha uma boa noite de sono. Por que eu estou falando isso? Que isso vai interferir no seu estudo. Isso vai interferir na forma com que você vai interpretar as coisas, tá? Eu falo porque às vezes eu estava estudando e eu tinha dificuldades de interpretar. Tinha vezes que eu estava falando assim, eu dava aquela boiada, sabe? Aquela viajada, né? E aí de tanto fazer lives, de tanto eu fazer reuniões, de tanto eu fazer perguntas, de eu responder coisas, de responder perguntas, e eu percebi que aumentou muito mais o meu foco, a minha concentração. Eu também faço uma caminhada de manhã, faço os meus exercícios, tá? Então assim, aí me alimento assim com alimento mais tranquilo, mais leve, não tenho uma rotina pesada de alimentação, tá? Então automaticamente você vai também cuidando do seu corpo, do seu espírito, da sua alma, tá? Porque tudo precisa de alimento, tá bom? Então se você não alimenta, é que nem o seu livro. Se você não, veio pra mim agora, se você não alimentar o seu livro não sai, porque não vai ter conteúdo, tá? Então você precisa alimentar o seu conteúdo, você precisa criar os seus capítulos, você precisa criar realmente aquilo que precisa, as suas tarefas, que você vai colocar naqueles capítulos, tá? Então, você precisa alimentar, tá bom? E a gente tem que escolher o que você quer alimentar, né? A parte boa, a parte ruim, tá? Então escolha aí a parte boa, né? Porque tudo se alimenta, tá bom? Até, por exemplo, a roupa da cama, né? Sempre vai ter algum bichinho ali alimentando do resto de pele do nosso corpo. Olha, gente, que impressionante. Porque a gente não vê, né? São os ácaros, né? Isso daí são umas coisas assim que eu tenho muita alergia disso, mas estamos aí sobrevivendo a eles, né? Então, tudo tem alimento. Pensa nisso, tá? Então, tudo aquilo que você alimentar vai crescer. Até um livro que fala, não vou lembrar agora, mas tudo aquilo que você coloca foco expande, tá bom? Então, no que você está colocando foco hoje, tá? Você está colocando foco na sua doença, então ela vai aumentar, ela vai expandir. Se você colocar foco na sua escrita, vai sair o seu livro, tá? Porque vai sair aquela coisa grandiosa. Então pensa bem aí nessa mensagem, né? O que você está focando, o que você está focando está expandindo, tá? Eu estou focando na oração, então você vai ter muito mais relação com Deus na parte espiritual, você vai ter muito mais contato com Ele, tá? Eu não escuto Deus nas minhas orações. Então, mas será que você está ouvindo Ele da maneira correta? Será que você está de fato dando oportunidade para Deus falar para você? Será que você está tendo contato diário com a Bíblia? Tá? Então, porque é importante vocês observarem, vocês analisarem esses processos que vocês vivem durante o dia, tá? Mas eu tenho filho, é corrido para mim e tal. Boa noite, Eduardo, seja bem-vindo. Tem que estruturar, pensar num horáriozinho aí, que é um horáriozinho só seu. Né? Até a gente tava falando na live de ontem com a minha colega Luna do Rio de Janeiro e a gente falava sobre essência, né? Então você precisa buscar a sua essência, né? Aquilo de fato quem é você, né? Então, se conectar com você para se conectar com Deus, automaticamente você vai ouvir Ele falar, tá bom?
Mas, ai, será que é vontade de Deus? Então, não sei se é a vontade de Deus, mas arrisca. Arrisca pelo menos, né? Porque até eu ouvi uma pregação hoje de manhã e falava muito isso. 90% das coisas que precisam acontecer são parte de nós, né? 10% é de Deus. Porque Ele não vai ficar interferindo nas nossas decisões. Mas nós precisamos tomar coragem, né? E fazer o que tem que ser feito, tá? Ir em busca daquilo realmente que nós gostamos, estudar aquilo que nós gostamos de estudar. Porque assim, quando você começa a estudar, você percebe que você se conhece mais. Se você se conhece mais, você vai ter novos comportamentos, novas ações, consequentemente novos resultados, tá? Então, o mapa mental, voltando no assunto, parece que a gente deu uma pescada, mas não demos, tá? Tudo faz parte do contexto. O mapa mental, ele tem esse processo de você enxergar aquilo de fato que é como prioridade, tá? Então, se você, por exemplo, aí você quer fazer um estudo bíblico, como nós estamos fazendo aí, um desafio devocional. Você coloca como tema central o estudo bíblico. Aí você puxa as ramificações. Quais são os livros que você quer ler agora como prioridade? O que você ouviu alguém falando e você quer estudar. Eu comecei a ouvir algumas pessoas falando sobre batizado, mas eu não entendo tão bem. Então coloca como tema central batizado e começa a pesquisar na Bíblia, todas as partes da Bíblia que falam sobre batizado. Aí você pode pesquisar quais são os versículos que falam sobre isso para você criar fundamentações. Aí depois você vai pesquisar no Google, coloca também algumas informações que você encontrar, né? Busca algumas pessoas que também são entendidas nessa área. E aí você começa a entender, nossa, eu não sabia que era tão profundo o batizado. Aí você pode pegar uma outra parte também, dos profetas, né? Quais foram os profetas na Bíblia, entendeu? Então cada mapa mental vai estar relacionado a alguma coisa, tá? Então aí você poderia colocar como tema central profetas da Bíblia, né? Ou também tem aquelas mulheres da Bíblia, né? Tem bastante gente que fala aí, tem esse tema no seu perfil como mulheres do reino. Então você coloca mulheres do reino e aí puxa as vertentes, né? Quem foram as mulheres da Bíblia? Aí cada pontinho vai ser cada mulher e aí dentro de cada pontinho você coloca, por exemplo, Ruth, né? A gente leu esse dia também Esther, né? Coloca Esther. Até eu coloquei nos meus stories uns dias atrás as características de Esther, né? Então aí você coloca características de Esther e vai colocando do lado, tá? Então vai depender muito daquilo que você quer estudar, aquilo que você quer se aprofundar, tá bom? Então, as ferramentas aí que eu quero compartilhar com vocês, aí eu vou falar agora, tá? Alguns nomes são um pouquinho mais difíceis de falar, mas vamos arriscar, tá? Uma que é muito conhecida, gente, é um site, né? É o MindMeister, tá? Depois pesquisem aí. Depois também vou colocar na legenda aqui dessa live, tá bom? Assim que eu finalizar a live, eu escrevo também esses nomes lá, também vocês podem consultar, tá bom? Mas se vocês pesquisarem no Google, gente, tem tudo. É só colocar mapa mental e já vai aparecer uma listinha pra vocês, que são essa listinha que eu estou falando aqui, tá bom? Então tem o MindMaster, né? O MindNote, tá? Também é tudo ali, é como se fosse um site, né? Então você acessa, se cadastra lá e começa a utilizar, tá? Acho que a maioria é gratuito, mas tem alguns também que são na versão paga, tá bom? Então vai depender daquilo que você quer aí como necessidade, se você quer alguma coisa prática. Lembrando que esses mapas mentais aqui são os digitais, são para aquelas pessoas que gostam mesmo dessa coisa mais digital, tá? Porque se você gosta de escrever à mão, então não precisa se preocupar com essas ferramentas, tá? Temos também aí um queridinho, que inclusive eu não sei, olha, eu posso apostar que todo mundo que tá aqui usa, que é o Canva. Que o Canva também tem vários modelinhos lá, então você pode criar, você pode deixar ali, você pode usar muito a sua criatividade, tá bom? Então, além de você criar os seus posts, né, alguns banners que você faz aqui, alguns vídeos e artes também dá para você fazer um mapa mental lá também, tá? Outro também que é muito utilizado, mas também dá, tá? Um pouco mais simples, aí você tem que já puxar alguma coisa de fora também, mas por quê? Tem elementos, é o Word, né, que você escreve seus textos, aí editor de textos, né? Então tem também muitas ferramentas lá, tem modelinhos, tem cores, tem um monte de coisa. Um também é o Kaggle, é um nome bem diferente de falar, né? Até se você for escrever é como se fosse Kogle, né? É parecido até com o Google, né? Mas ele é Kaggle, né? E aí também são todos sites, tá? Um, inclusive, que eu apliquei, gente, esse aqui na verdade foi da faculdade, que eu estava fazendo gestão de TI. Eu conheci essa ferramenta lá, tá? Porque a gente estava fazendo sobre programação de computador. É o Lucidchart, tá? O Lucidchart é um site também, tá? Ele é gratuito, mas também tem a versão Pro.
se eu não me engano, você pode utilizar só se fosse 3 abinhas lá, sabe? Como se fosse 3 modelinhos, isso, que você pode utilizar. Eu fiz inclusive um material para minha mentoria, se eu não me engano, usei ele, como se fosse uma roda, como se fosse aquela roda da vida, né, que eu fiz nele. E aí cada espaço, como se fosse a roda da vida, eu colocava uma sequência de passos que você teria que fazer para escrever um livro. Então eu usei esse Lucid Chart, tá? É só você se cadastrar e ele é muito intuitivo e você consegue usar ele, tá bom? E aproximando-se dele também tem o Lucid Spark, também é bem parecido com esse aí, tá? Não me recordo se tem mais algum, mas essas seriam as ferramentas em si, tá? Agora eu quero abrir para vocês aqui para eu compartilhar, deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui minha telinha. Eu quero falar para vocês um tema que eu peguei aqui, como se fosse um modelinho, né, um mapa mental. Aí ele tá assim, ó, no meio, né, na parte central, que é o que você vai focar como um tema, ele tá escrito tema, tá? Aqui a gente já pode pensar no livro, tá, gente? Então se vocês conseguirem anotar aí, é bem interessante, tá bom? No centro da folha vocês vão colocar tema. E aí parece como se fossem umas raízes de árvores, né? Aí você vai puxar uma raiz, tá? Uma linha, né? Uma seta, uma coisa que tá uma raiz mesmo, sabe? E dessa raiz tem outras 3 raízes, tá? Então tem o tema, aí do lado vem a justificativa. Aí dentro da justificativa tem 3 raminhos. Esses 3 raminhos estão falando assim: por que fazemos, contexto e problema, certo? Vou repetir. Temos o tema central, vamos aí para a justificativa, que é uma vertente dele, né? Dentro da justificativa tem essas 3 ramificações escrito por que fazemos, contexto e problema, certo? Aí depois embaixo vem uma outra ramificação com 2 pontos. Case, né? No caso foi uma história que você vai contar aí e tal. Aí tem a primeira ramificação, nosso case, e embaixo vem impactos e resultados, certo? Uma outra ramificação, citações. Eu falei no comecinho da live que às vezes você utiliza citações aí no seu livro, tá? Então é muito importante que você utilize citações que de fato vão embasar aquele texto que você escreveu. Não é só você colocar uma frase de um autor ali no meio do seu livro porque você achou bonito, tá? Mas é porque está referenciando aquilo que você quer embasar, certo? Então, essa ramificação aí, que vocês podem colocar, é as citações. Aí são 3 partes. Aí você coloca, por exemplo, aqui tem 3 autores no caso, né? Deixa eu até dar um zoom aqui que tá bem pequeno pra mim. Citações, aí puxa Steve Jobs, né? Que é também aí muito conhecidíssimo daí da tecnologia. Aí você tem um outro raminho, mamãe. Aí um outro raminho, Walt Disney, certo? Então, por exemplo, aqui tem os 3 raminhos da citação, que é o que eu falei pra vocês agora. Aí do lado vem uma outra ramificação, que é o fechamento. Dentro do fechamento tem 3 partes: algo emocionante, conclusão e contatos. Você percebe que cada ponto é uma coisa que você vai abordar, tá? Então esse aqui é só um exemplo, tá bom? Pra vocês aí, de uma forma lúdica, pra vocês pegarem, tá? Então aqui no caso são 5 ramificações. Vamos para a última ramificação. Recapitulando. A primeira ramificação que eu falei foi a justificativa. Dentro dela tem o porquê fazemos, contexto e problema. A segunda ramificação é o case, tá? Dentro do case tem o nosso case, impactos e resultados, tá? Aí depois a outra é citações. Dentro das citações eu falei que tem o Steve Jobs, a mamãe e o Walt Disney, tá? Então esses 3 fizeram uma citação ali dentro. Aí o outro foi o fechamento. Dentro do fechamento tem algo emocionante, conclusão e contatos, certo? E vamos para o último, que seria no caso aqui a abertura. No caso aqui seria o primeiro, mas tudo bem, tô falando por último, não tem problema. Tá falando assim, ó, introdução, quem sou eu e agenda. É só um exemplo, tá, gente? Vocês poderiam colocar, por exemplo, o nome no central ali, o título do livro, puxa uma ramificação, coloca assim, capítulo 1. Dentro do capítulo 1 você vai puxar, sei lá, eu quero colocar dentro do capítulo 1 3 subtítulos, tá? Sabe aqueles livros que você pega que, no caso o meu livro, não, porque eu coloquei já o capítulo,
Posso até mostrar pra vocês aqui. Coloquei o capítulo, por exemplo aqui, ó, a construção de um sonho. Tá assim, né, o capítulo, certo? A construção de um sonho, capítulo 8. Daí aqui tem a frase: Deus tem sempre algo novo para nós, tá? É a frase que tá aqui, porque essa frase está dentro desse capítulo, tá? Que está antecedendo. Aí já vem e já é o capítulo, certo? Tem livros que você pega o livro e dentro dele tem aqui o capítulo 1, aí tem um textinho e tal, você vira a página, aí aqui vem capítulo 2 ou simplesmente o subtítulo. Sabe quando a pessoa que ela quer dividir uma parte do texto dela para não ficar muito pesado? E a pessoa que está lendo, né, o leitor, ele vai perceber assim, nossa, esse livro está muito maçante para eu ler. Mas como como o autor ele fez em subcapítulos, eu consigo ler aquele trechinho e para mim tá bom. Já fiz a minha leitura do dia, certo? Então vai depender muito do leitor, do gosto de cada um, tá? Então você pode fazer isso daí. E aí então, dentro daquele capítulo, que é, no caso você colocou o tema, que é o título central, o capítulo 1, dentro do capítulo 1 você colocou 3 subtítulos, tá? No caso seriam essas 3 ramificações que eu falei, tá? Você pode trabalhar assim. Testa aí para fazer. Se você ainda não tem o seu livro, ou se você já tem o primeiro, tá no segundo, faz isso daí, só para você visualizar. Nós chamamos de esqueleto do livro, tá? Quando você faz a sumarização. Nada mais é do que a sumarização mesmo, tá? Então, o que vai acontecer? Você vai enxergar o seu livro. Eu fiz isso com o meu 4º livro, tá? O 3º, tô fazendo ele ainda. Não deu pra fazer isso daí, mas é o que eu já tenho mais ou menos o que está em mente que eu estou fazendo, que são as minhas frases, então é só eu mesmo ir fazendo ali a organização da sequência que eu quero colocar, tá? Mas o meu 4º livro eu simplesmente fiz um rascunho rápido, como se fosse como se fosse um mapa mental mesmo, tá? Então eu fui colocando capítulo 1, capítulo 2, eu fui pegando alguns temas bem assim impressionantes assim para como se fosse alguns fatos que eu vivi. Eu quero falar um pouco sobre a questão da comunicação, como ela é importante pra gente no dia de hoje. Óbvio que tá um título super assim impactante. Os capítulos, então, acho que até a Alice, eu até comentei algumas coisas com ela outro dia numa mentoria que eu tava fazendo com ela. Então ficou muito legal. Eu já comecei esse livro, inclusive. O capítulo 1 já está praticamente feito já. Então é assim, se você tem essa estrutura do seu livro, você consegue pensar assim, nossa, eu já sei como que vai ser o livro. Assim é também quando eu faço as minhas lives, eu marco um tema, até eu falei que a semana que vem nós vamos falar sobre psicologia das cores. Por quê? Porque vocês precisam entender que capa de livro, as cores que estão na capa do livro vão se comunicar com o leitor, tá? Assim como você, quando você usa uma roupa, você quer comunicar alguma coisa, não é? Existe, por exemplo, aquelas, vou até adiantar um pouquinho para vocês. Existem aquelas empresas que elas utilizam a cor azul. A cor azul, ela passa muita confiança, muita segurança. Você pode perceber, banco, por exemplo, usa muito azul, né? Alguns aí, né, banco, por exemplo, caixa, né, usa azul. Por quê? Transmite segurança, confiança, tá bom? Então, a cor que você utilizar na capa do livro vai interferir muito também na mensagem. Então, a mensagem e aquilo que você quer passar. Por isso que eu quero trazer sobre psicologia das cores. E eu quero ter esse conteúdo aqui no meu perfil pra ajudar vocês mesmo, tá bom? Porque nunca é demais ajudar, né? E às vezes as pessoas falam assim, eu só vou falar sobre livro, como que é a capa, como que é a estruturação, sei lá. Esquece do resto, né? Então aqui nós já temos um pouco de tudo. Tem estruturação, nós temos ferramentas para vocês extraírem a história de vocês, dicas aí diversas aí, tá? Então vai depender muito do que você quer fazer, tá? Por que a gente dá várias aulas, vários temas diversificados, porque existem pessoas diferentes. Cada um pensa de uma forma, cada um faz de um jeito, como eu falei no comecinho da live. Cada um tem uma forma de aprendizagem. Eu aprendo escrevendo e vendo, tá? Ouvindo também, mas bem menos, tá? Então até inclusive, como eu tinha um pouco mais de dificuldade de aprender só ouvindo, sem escrever, usando a mão, né? Para poder materializar aquilo que eu aprendi, eu estou começando a ouvir muitas coisas sem escrever para eu treinar essa parte, tá? Então, eu preciso desenvolver uma área da minha vida que está em dificuldade. Coloca no mapa mental. Eu preciso aprender a escrever melhor. Coloca como tema central
e vai buscar quais são as ferramentas que podem me ajudar nesse processo para eu escrever melhor, para eu poder ter uma dicção melhor, tá? Perceba, porque eu tenho tal bloqueio, tá? Pesquisa sobre o bloqueio, puxa as ramificações, quais são as causas, consequências, por que eu cheguei nisso, qual que é o fundamento disso, como que tudo isso começou, tá? Se você é um científico, alguém que estuda aí, né, esses estudos científicos, pesquisa um tema, o que você precisa buscar, quem são as pessoas que têm aquela informação que você precisa, tá? Eu tenho que pesquisar em loco, eu tenho que ir até o local para saber aquela informação, eu tenho que fazer pesquisa, eu tenho que fazer questionário. Eu falo porque eu entendo um pouquinho dos trabalhos da faculdade, então é por isso que eu falo nesse estilo aí, né? De fazer questionário, de perguntas, e você buscar realmente aquilo que você... eu quero fazer um case, tá? Um estudo de caso. O que você quer hoje? Então começa já a fazer listas aí do que você precisa e depois priorize 3. Faça já de imediato essas 3 e depois você vai eliminando essa lista, até você realmente finalizar essa lista aí de coisas que você precisa fazer, tá? Automaticamente vai se tornar um hábito na sua vida. Eu não consigo ler todos os dias. Qual é o melhor horário que você está desperdiçando no celular e que você poderia estar lendo um livro, tá? Inclusive esse livro aí que eu estou fazendo, o devocional, boa noite R. Trato, seja bem-vindo. Esse devocional que eu estou fazendo, ele não é livro físico, é um livro digital, então para mim é muito desafiador. Mas está dando certo, porque eu pego uma página e dessa uma página eu leio. Primeiro, antes de enviar o devocional no grupo, gente, eu não simplesmente pego e copio e mando, não, gente. Eu faço o devocional, eu faço uma reflexão, eu peço para Deus o que o Senhor quer que eu escreva lá. E aí eu vou pegando um trechinho aqui, um trechinho ali, e eu formo aquele devocional, que não é ele inteiro, tá? Porque ele é bem mais do que aquilo que eu envio no grupo, tá? A Alice falou, me identifiquei com o seu método de ensino. Eu gosto muito de ensinar passo a passo, é a forma que eu aprendo muito, né? Até inclusive eu estava estudando hoje, até acho que eu mandei pra você, né, Alice, que eu sou muito planejadora, né? Então eu preciso me policiar muito também para poder executar uma tarefa, tá? Então por isso que eu achei melhor eu ter um grupo de desafio, para que mais pessoas estivessem me acompanhando nesse desafio, para mim me comprometer mais e chegar até o final do desafio. E depois que a gente terminar esse desafio, eu vou começar um outro desafio. Então a ideia é não parar, a ideia é ser um grupo infinito, né? Pra gente poder sempre compartilhar ideias, conhecimentos e a gente ir crescendo junto. Até por isso que eu fechei o grupo lá um pouco também, porque as pessoas não estavam entendendo o sentido daquele grupo, né? Porque as pessoas às vezes chegam ali pra ver aquela mensagem e ver aquele monte de coisa que não tem nada a ver. O que ela vai querer fazer? Ela vai sair do grupo porque não faz sentido. Então se ela chega ali e tem aquela mensagem que de fato vai agregar na vida dela, ela vai ficar no grupo. Ela vai pensar assim, daqui 10 dias, que já fazem 21 dias que nós estamos compartilhando o devocional, ela vai chegar daqui 10 dias, ela vai sentir falta, ela vai falar assim, meu Deus, tá faltando alguma coisa a fazer hoje. Então ela vai lá no devocional, no grupo, e vai fazer o devocional, aí vai pegar as tarefas e vai cumprir as tarefas, tá? Porque não adianta você fazer o devocional sem executar as tarefas, tá bom? Ao menos você falar aí uma palavra diferente para alguém na sua casa, você mudar alguma atitude, algum comportamento, tá? Porque é importante, sabe? A gente precisa mudar. Eu estou fazendo também, né? Até foi um marco, né? Porque hoje é o dia 29 do meu desafio, 29 de 30 dias do meu desafio do autorresponsabilidade, né? Que até um dos meus mentores aí, que foi do PLD também, que é de copyright, né? Que é o Paulo Fassanella. Então ele também tá fazendo esse desafio e eu acompanhei. Peguei já no 4º dia, mas consegui acompanhar até o final. E eu tenho aprendido muito, né? Que eu não consigo mudar ninguém. Mas eu me mudo, né? Eu tenho que mudar o meu mundo, né? Não querer que o outro mude. Então, se ao meu redor está uma bagunça, está uma confusão, é porque eu estou deixando de fazer algo que é a minha responsabilidade também, né? Até lembrando que dentro de um relacionamento a responsabilidade ela fica dividida. Nenhum é culpado, nem o outro, né? Os dois têm culpa no cartório, como a gente fala. Mas a gente precisa estar, de fato, aí assumindo as nossas responsabilidades, percebendo as nossas atitudes e falando realmente, olha, eu preciso mudar nisso, eu preciso mudar daqui. Meu Deus, eu não sabia que eu era tão responsável pela minha vida. Sim, você é o único responsável pela sua vida, tá? Então, como que eu sei se é a vontade de Deus eu fazer isso ou não?
Simplesmente perceba, aquilo é certo para você? Faça algumas perguntas, por isso que o autoconhecimento nos ajuda tanto, né? Então é importante você fazer alguns cursos aí de autoconhecimento, existem vários cursos gratuitos, aqui na rede social também, tem também o Paulo Vieira, né, a Camila Vieira, que eu acompanho muito o trabalho deles, eles nos ajudam o tempo todo. Algumas orientações que eles falam também nos ajudam. Então, a autorresponsabilidade, quando você tem ela, você percebe que você não tem que mudar ao seu redor, mas você que muda você mesmo. Você não tem esse poder de mudar o outro. Mas o seu comportamento vai depender muito da sua responsabilidade. Nossa, será que se eu começar a diminuir isso que eu faço todos os dias de maneira errada, será que vai impactar no meu dia a dia? Vai impactar, tá? Por isso que as pessoas falam dessa questão das 5 pessoas serem as 5 pessoas mais próximas de você são a média, né, de você, então as suas amizades, né? Então, eu tô com uma certa amizade que não está me fazendo bem. Então você deixa essa amizade, acha uma forma de não ter mais essas pessoas próximas de você para que você mude, porque o ambiente, as pessoas influenciam demais. Elas não nos mudam, mas elas influenciam, tá? Então é importante que vocês busquem esses conhecimentos, porque eu falei tudo isso, porque dentro do mapa mental você tem um direcionamento, tá? Eu preciso melhorar com os meus filhos, então coloca lá a meta melhorar com os filhos, começa a colocar ali quais são os horários que eles têm que cumprir as tarefas da casa, os estudos, as tarefas da escola, tá? Então vai fazendo tudo isso para que você se organize mais, para que você tenha uma vida mais tranquila. Não vou falar que vai acabar os problemas, tá? Os problemas eles não acabam, eles só trocam de nome e de endereço, tá bom? Então todo mundo vai ter problema sempre, né? Os problemas eles sempre existem, sempre existiram, né? Então é um caos na verdade, né? Às vezes acaba se tornando um caos. Mas é importante que você estude, que você planeje, que você não pare aí com as suas atividades e você crie hábitos. Eu preciso entender muito sobre, vamos falar aqui sobre livros mesmo, né, para ficar mais fácil pra gente. O que eu preciso saber sobre livros para eu poder escrever o meu livro? Então começa pesquisando na internet, quais são os passo a passo, quais são as pessoas que ensinam sobre isso, quais são os mentores aí que ensinam realmente muita coisa gratuitamente, assim como eu também, desde o começo que eu fiz o meu livro, né, não faz nem um ano que eu fiz meu primeiro livro aí, né, daqui uns dias já faz, né, que eu fiz ele no mês de agosto, concluí ele aí no dia 2 de setembro, tá? Então, está pertinho para concluir um ano de livro já, né, o primeiro livro. Então, eu comecei a ensinar, tá? Então é importante porque assim que eu comecei a ensinar, eu fui me encontrando também aqui na educação, nessa área de ajudar também as pessoas a transbordar, automaticamente fui me conhecendo e eu deixei de reter tanto conteúdo pra mim, tá? Então é bacana que vocês aproveitem esse conteúdo, tá? Como eu já falei outro dia numa live, né? Não estamos aqui de brincadeira, né? Realmente nós estamos aqui, eu levo muito a sério o meu trabalho, me dedico muito ao que eu faço. Tem vezes até que eu deixo de dormir algumas vezes, aí até às vezes a alimentação é prejudicada um pouco para poder doar-me as coisas de Deus, porque eu sei também que aqui muitas vezes passam pessoas que precisam ouvir palavras de Deus, né? Palavras de fé. Então a gente também traz esse bônus, né? Certo? Então eu compartilhei com vocês aí um formato de mapa mental, tá? Eu só tô esperando completar 50 pessoas lá no meu canal do YouTube para poder também fazer lives por lá. Por quê, gente? Porque lá, até pelo computador acho que até conseguiria, tá? Mas pelo celular também às vezes se torna um pouco mais prático, até porque a câmera é um pouquinho melhor, tá? Então, porque daí lá eu consigo também compartilhar tela, tá? Acho que pelo computador seria até mais prático, né? Compartilhar tela, eu consigo mostrar pra vocês o que eu estou falando aqui. Fica muito mais prático, né, gente? Tá? Então, vai facilitar a vida aí, tá? Então, essas ferramentas que eu compartilhei com vocês, depois pesquisem lá. Eu vou colocar na legenda da minha live, tá? Pra vocês saberem certinho e começarem a praticar, tá? É básico, né? Até acho que não sei se eu compartilhei aqui no comecinho. O que você vai precisar aí, o que que é? Você só precisa de caneta, papel, né? E um pouco de imaginação. Olha que simples, né? E escrever à mão, tá? Que deve escrever à mão, você memoriza bem melhor, né? Tá? Mas, se você quiser escrever também no celular aí ou no computador, também escreva, tá? Mas não deixe de fazer. Porque as tarefas, elas nos ajudam a fixar melhor o conteúdo, tá bom? Quero deixar uma frase pra vocês aqui, de um livrinho que eu tirei aqui. Até esse livrinho é muito bacana. Acho que eu já compartilhei algumas vezes aqui em umas lives, tá? É esse livrinho aqui, ó.
Como se tornar mais organizado e produtivo. Ele é bem pequenininho aqui da Você S.A., né? Do Ken Zeigler. É muito bom esse livrinho. É bem fininho, né? Mas ele tem várias aí, ó. Até posso ler pra vocês alguns capítulos que tem nele. Olha, prepare-se para o sucesso, assuma o controle da sua vida, estabeleça suas metas, pense de forma realista. É os capítulos, né? Aí tem aqui, ó, gerencie seus e-mails, limite as interrupções, tá? Delegue tarefas. Então até, inclusive, tinha uma parte que eu ia até comentar com vocês aqui, né? Até eu posso ler, né, um pedacinho. Encontre mais tempo para você, tá? Então esse tempinho é importante que vocês encontrem, ó. Qual tarefa poderia ter sido eliminada? Tá? Então a priorização, gente. Qual tarefa poderia ter sido realizada em menos tempo? Tá? Qual tarefa poderia ter sido delegada? Às vezes você não delega uma tarefa porque acha que você vai dar conta de tudo. A gente não dá conta de tudo, né? No fim a gente vai acabar estourando aí, não vai ter jeito. Qual tarefa poderia ter sido executada ao mesmo tempo que outra tarefa? Tá? Então às vezes você está fazendo uma tarefa, mas que você pode estar executando outra. Um exemplo simples aí para quem é dona de casa, para quem é mamãe. Você está ali cozinhando e você pode deixar uma palestra acontecendo ali no celular, no computador. Então você vai estar cozinhando e ao mesmo tempo ouvindo uma palestra. Ou mesmo ouvindo aí, ó, eu sei que tem umas pessoas que gostam muito de ouvir audiobook, né? Os livros aí em formato de áudio. Então você vai estar adquirindo conhecimento, tá? Esses dias eu fiz muito isso, porque às vezes eu não estava conseguindo ler tanto como eu queria. Então eu comecei, por exemplo, a ouvir palestras, né? Que ensinam também sobre estudos bíblicos, né? E aí eu colocava ali o palestrante ia falando, eu falei, nossa, não tinha pensado dessa forma. E estava ali fazendo as minhas tarefas domésticas ao mesmo tempo. Então é uma forma de você também, não é que eu vou falar que é acelerar o tempo, também. Mas você vai estar priorizando uma coisa também e fazendo. Você consegue se concentrar para ouvir, sim. Então talvez na hora você passe algum conteúdo despercebido, mas a hora que ele falar alguma coisa que chamar sua atenção, você vai lembrar, tá? Então, use esse tempo. É um tempo ocioso muitas vezes, né? Tá? Então não deixe de fazer, tá? Eu dei algumas outras dicas a mais pra vocês aqui, tá? E a frase é essa daqui, desse livrinho mesmo, tá? Nós nunca vamos ter mais tempo. Nós temos e sempre tivemos todo o tempo do mundo. Quem falou isso foi Arnold Bennett, certo? Ele que falou isso daí, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Nós chegamos até o final, tá? Eu compartilhei tudo que eu precisava com vocês. Falei também aí que na próxima live a ideia é trazer sim a psicologia das cores, tá bom? E também eu tava vendo, gente, tem um conteúdo muito bacana que eu quero compartilhar com vocês, que eu aprendi ontem, já tinha aprendido já uns dias atrás, uns meses atrás, que é o método DISC, né? Que é a parte que você vai entender aí os seus comportamentos também, tá? Então, é muito bacana. Quero trazer esse conteúdo também para vocês entenderem quais são os seus comportamentos, no que vocês podem mudar. Então, é muito bacana. Então, tem outras aulas também aí, a gente já vai antecipando, porque hoje eu trabalho com muita antecipação, por conta, inclusive, da gente não precisar chegar no dia e não ter nada para falar, né? Então, por isso até que eu não foco tanto ali no meu tema, que é só livros, né? Eu trago um tema, no caso que nem hoje, mapa mental, mas não deixei de falar de livros. Você viu que eu falei de estruturação, eu falei de capa, eu falei de cores, eu falei de várias coisas. Inclusive até falei até um pouquinho do meu livro, até mostrei o meu livro pra vocês. Então, eu gosto muito disso porque a gente fica com uma aula mais dinâmica, entendeu? A Elisângela falou muito bom, gratidão, isso mesmo. Então a gente vai compartilhando, tá? Até eu não queria estender muito essa aula, porque já ficou um pouquinho tarde, né, gente, tá? Então, quero tirar o nosso print também aqui, pra gente poder ir já finalizando, tá? Peço que vocês compartilhem nos seus stories. Deixa eu tirar um aqui já com os comentários. Aqui foi, deixa eu só desligar um pouquinho o comentário e a gente tira mais um print. Aê! Eu espero que vocês não tenham ficado com nenhuma dúvida. Se vocês ficaram, coloquem aqui pra mim o que vocês acharam da aula, se eu posso trazer mais conteúdos parecidos com isso, tá? Que a minha ideia é essa. É trazer técnicas, ferramentas, metodologias. Eu também me desafiar em algumas coisas da língua portuguesa, né? Tava querendo fazer letras, mas percebi que ainda não é momento de eu fazer letras.
eu vejo que eu aprendo os conteúdos muito rápido, então assim, eu sou muito autodidata, né? Então eu busco um conteúdo e aprendo rapidinho, né? Então eu faço um resumo aqui e eu já tô dominando o conteúdo. Então assim, é um método que eu utilizo e eu já ensino. Então tá gravado. Aí o que eu faço? Na próxima aula, se acaso acontecer de surgir alguma questão dessa aula, eu falo, olha gente, tem uma live aí que já tá salva sobre esse conteúdo. Então olha que legal. Eu facilito o meu aprendizado. Eu mesmo amanhã, no caso essa live também estreia amanhã no YouTube, também vou lá, a Alice sabe, sempre tá me acompanhando, eu vou lá, eu assisto também lá pelo YouTube e vou ali anotando, colocando alguns insights, eu revejo o meu conteúdo, tá? Então, e agora também eu faço a legenda da live, então eu estudo mais uma vez. Então sempre vai ter conteúdo para fazer. E a ideia é essa, é deixar uma aula mais dinâmica e você não deixar de trazer conteúdo aqui, você se desafiar, até porque você estar dentro de uma live é você se comunicar, é você levar mensagem, é você educar as pessoas, né? Você influenciar também muitas vezes, tá? Então é muito importante. Tem vezes que dá vontade de não fazer lives, tá? Mas é importante você se desafiar. Por isso que eu estou lá com o grupo Desafio Devocional, compartilhando Eclesiástico, né? Que eu comecei a ler, são 51 capítulos, gente, 51, tá? Então eu tava vendo também os meus últimos livros que eu vou ler da Bíblia aí pra poder fechar mesmo esse ciclo, né, da leitura bíblica, pra eu poder começar novamente aí no Novo Testamento. Tem alguns livros aí que são bem puxados, vai dar um pouquinho mais de trabalho. Pelo cálculo que eu fiz, lendo um capítulo por dia, eu vou terminar só ainda 11 de janeiro do ano que vem, tá? Mas se eu quiser adiantar algum outro capítulo, eu consigo terminar bem antes, tá? Mas pra quem já né, no caso terminar esse ano, já vai praticamente esse ano eu termino tudo, mas é que nem eu falei, pra ler um capítulo por dia, tá? Lembrando também, o meu livro aí, Escritora Particular de Deus, também eu deixo lá no link da minha bio, tá? O formato físico, pra vocês, se vocês tiverem interesse em adquirir. Tem também o e-book, tá? No caso eu falo livro digital, que é mais legal. E também tem meu segundo livro, que é O Chamado. Esse tá poderosíssimo, tem 200 páginas, então o meu tem 178, né? Esse do Chamado, que é um livro com 53 escritores, né, somando comigo. E é um livro que tem, assim, pessoas ali que contaram as suas histórias com base também em bloqueios, né? E tá muito legal, tem muitas tarefas lá. Então um livro aí que você pode também, por exemplo, que nem eu até acho que eu sugeri pra Alice, né? Pegar ali, por exemplo, algum tema e abordar numa live, tá? Então você começa a aprender um pouquinho mais. O que é autoestima? O que é perdão? O que é identidade, propósito? Você vai falando aos pouquinhos, sabe? Não é que você vai sair falando, nossa, entendendo tudo, não. Mas conforme você vai falando um pouquinho, você vai entendendo sobre aquilo, você vai vivenciando, você vai percebendo que existem outras pessoas que também têm aquele mesmo problema, aquele mesmo bloqueio, e isso é muito bom, tá? Eu não sei se você chegou já a ler o meu capítulo, Alice, acho que é o capítulo 11, né? Então, como o meu nome é Daniele Soares, então ele tá lá no comecinho já do livro, né? Então, até achei interessante quando eu vi, né? Acho que tem até mais de alguma Daniele lá. Aí eu falei assim, nossa, o pessoal vai ler rápido o meu capítulo, porque tá bem no começo, né? Porque quem chegou lá no final, né, talvez essa pessoa não lê todo o livro, não tem aquela tendência de talvez ser lido, né? Porque é uma das preocupações do leitor, do escritor, é do livro dele ser lido, tá? Então é muito importante, né? Então, o meu primeiro livro, como eu falei, são experiências que eu vivi aí, são 3 fases da minha vida, foi mais um relato também, uma forma que eu achei de também gravar aquilo que eu vivi, e eu achei importante explicar para as pessoas como é importante, né? Você contar a sua história, você ser curado com a sua história e você também ter a oportunidade de dar dicas que você aprendeu no seu dia a dia, coisas que talvez ninguém te falou, mas que você descobriu, né? Até umas coisas que eu falei que o livro me descobriu, porque eu estava realmente escondida, né? É um talento que estava realmente enterrado, eu desenterrei. Hoje eu tenho a possibilidade de estar aqui ensinando para vocês, seja para uma pessoa, para 2 pessoas, né? Não me importo para isso já, tá, gente? Eu dou aula com a mesma intensidade, dou aula com o mesmo teor e a gente vai até o final firme e forte. Se deixar, a gente amanhece, né? Mas eu teve um momento da live, eu não sei se vocês estavam, quase fiquei sem voz aqui, né? Porque realmente vai acabando um pouco a voz, né? Eu tava bem rouca esses dias, teve um dia que eu fiquei sem voz, né? Completamente. Mas estamos aqui nos desafiando, pedindo a Deus para que nos abençoe nesse trabalho tão lindo, né? Que é escrever livros,
tratar a cura das pessoas, né? Buscar essa cura que está aí dentro. E aí só precisa ser extraído por você, né? Porque não adianta você falar assim, Deus, tira isso pra mim. Não, o trabalho é seu, né? O trabalho é todo seu. 90% é sua responsabilidade, tá? Então, não adianta falar assim, ai, eu não fiz ainda porque Deus não me deu o sinal. Ele não vai dar, porque é no caminho, né? Até o pessoal fala assim, eu não tenho sorte, né? A sorte, ela só encontra quem está trabalhando, quem está realmente no percurso, está buscando, tá? Então, busque fazer isso daí. Se você não tem esse hábito de escrever, já comece a escrever, é muito importante. Depois eu só quero saber de você, qual foi a sua experiência, porque vai ser surreal, gente, vai ser poderoso demais. Só começa. O meu quarto livro tá difícil, gente. Foi um livro assim que tá difícil pra mim. Comecei a escrever, já despencou ali de chorar, e eu vi que eu tenho muitos traumas ainda, muitos bloqueios para eu trabalhar, né, que eu preciso desenvolver aí essas outras áreas, e aí vai sair a minha experiência para ajudar outra pessoa também que vive o mesmo problema, né? Então, eu sou uma pessoa aí pelos estudos, né? Os estudos dizem que eu sou aí mais oral, né? Que eu falo bastante, né? Tenho um rosto um pouquinho mais redondo, tem esse formato oral, né? Então a gente gosta de falar, de palestrar, de comunicar. Então se você tá num ambiente e você não fala nada, você fica quietinho, você fica muito mal. Então você precisa se comunicar, falar. E uma forma que eu achei de falar e me comunicar foi aqui, nas lives. E hoje eu percebo que às vezes eu tenho um conteúdo na minha memória, eu preciso me comunicar e eu consigo controlar aquilo que eu quero falar. Antes não, eu falava e saía tudo, né? Saía aquela disparada de coisas, chegava a falar assim, e agora? Deu um branco. Então agora não, eu consigo controlar aquilo que eu vou falar, eu consigo de fato aí ir monitorando cada palavra que eu falo e consequentemente faz mais sentido e fica mais coeso para que vocês que estão aí do outro lado entendam aquilo que eu falei, certo? Então é bem bacana e isso conforme você vai fazendo, tá? Então por isso que eu tenho uma plaquinha na minha geladeira, eu tenho que fazer o que tem que ser feito, né? Todo dia eu olho, nossa, eu preciso fazer alguma coisa. Faça o que tem que ser feito, tá? Então, mas faça logo, né? Porque o livro, ele não é pra você, ele é pro outro, né? Então, lembra isso. É como se fosse uma herança, né? Uma herança normalmente dá muitos problemas numa família. Assim como muitas famílias a gente conhece aí, né? Que dá esse problema. Mas a herança no livro, gente, não vai dar problema, tenho certeza. Você vai deixar aí, você vai escrever a sua história. Eu sei que vai ter momento que vai ser difícil mesmo. Talvez você não queira falar de uma pessoa, talvez você queira falar daquela pessoa que fez alguma coisa pra você, mas você pode falar de uma forma mais suavizada, né? Usando aí uma das outras aulas que eu fiz, né? Figura de linguagem, o eufemismo. Você vai suavizar aquele fato. Suavizar aquela pessoa, você pode até usar um eufemismo, né? Um eufemismo, você pode usar um pseudônimo, né? O nome de uma outra pessoa representando aquilo que aconteceu com você. Mas não deixe de escrever, gente. Olha, eu prego muito essa questão da escrita, né? Então, inclusive, as pessoas que me conhecem aqui na minha cidade, aqui na rede social também, que eu tenho uma grande amplitude de conexões, eu me comunico escrevendo. Eu gosto muito de escrever porque quando eu escrevo, presta atenção no que eu estou falando. Quando eu falo de uma vez só, de imediato, às vezes eu falo aquilo que eu não queria falar. Então, quando você escreve, você vê o que você está escrevendo e você fala assim, não, melhor não vou escrever isso aqui. Daí você apaga. E aí você reescreve, sabe? E eu uso muito isso. Teve vezes que eu fui conversar com algumas pessoas no particular, eu escrevi algo e aí veio pra mim assim, apaga tudo, começa tudo de novo. Você imagina se eu tivesse falado? Não tinha como voltar atrás. Quando você falou, tá falado, já tá aí no ambiente, né? Já está aí na frequência aí e vai atingir alguém, pode certeza, né? Seja algo bom ou algo ruim. Então, pratique a escrita, eu peço assim de coração para que vocês escrevam mesmo, não tenham medo de escrever, tá? Eu não consigo escrever no computador, faz no caderno, grava um áudio, cria um grupo só seu aí, começa a gravar, tá bom? Cai numa mentoria aí, me procura, vê o que a gente pode fazer. Dani, como que eu faço esses processos? Já tem um monte de aula aqui, você pode pegar uma aula, usar essas aulas e já colocar em teste, né? Fazer o seu MVP. O meu primeiro livro foi um MVP. Por isso que ele saiu meio rápido, meio correndo. Tinha alguns errinhos, depois eu consegui corrigir também. Tá? Eu pretendo fazer uma nova edição dele, porque eu senti que faltou tarefas.
Então, às vezes eu fico sentida assim, nossa, né, será que não tá vendendo tanto porque não tem tarefas ou porque as pessoas não entenderam a comunicação do meu livro? Então, eu preciso melhorar ele. Mas a escrita eu fui melhorando aos poucos porque eu estou escrevendo todos os dias, certo? Então, tudo é exercício, gente. Vamos encerrar essa live, tá ficando muito tarde aqui pra nós. Já tiramos o nosso print. Depois faça lá os seus stories, marque os seus insights, compartilhe com as pessoas aí que precisam saber desse conhecimento, principalmente esse finalzinho, que foi essa nossa troca de experiências aqui. E não é ruim fazer uma live, viu? Porque antes as pessoas falavam assim, nossa, eu fico olhando pra telinha. Eu tô olhando pra mim mesma aqui, né? Mas se tivesse uma câmera aqui, eu acho que ele disse que seria um pouco mais ruim de falar sim, né? Um pouquinho mais frio, né? Então aqui eu vejo os coraçõezinhos subindo, eu vejo o nome de vocês aqui também. Vocês colocando a mensagem de vocês é muito importante, tá? Então a gente precisa também reconhecer essas pessoas que estão aí, né, nessa área da educação. Até a Elisane estava aqui também, é professora. Então a gente precisa agradecer essas pessoas, porque de fato elas são muito importantes na nossa vida. Boa noite, Lucimar, seja bem-vinda. Essas pessoas são muito importantes na nossa vida, a gente precisa sempre aí agradecer elas, porque realmente fazem parte aí de toda a nossa estruturação de conhecimento. Eu lembro até hoje dos meus professores de português, de matemática, ciências, e aí vai por diante, né? Até hoje, inclusive, tem uma professora que sempre me procura aí também, né, pra ajudar também no livro dela. Então, olha que interessante, né? A gente vai se ajudando, são idades diferentes, são pessoas diferentes, assim, de outros tempos, né, que viveram outros carnavais, como o pessoal fala, né, e a gente está junto, né, apesar das idades ser tão distanciadas, mas cada um ajuda no que pode, tá? Então a gente vai se ajudando. Temos aqui esse canal aqui que fala de livros, tá? Então temos várias opções para vocês aí. Vocês olham lá os conteúdos. Nossa, eu vi que a Dani colocou um Reels lá que me deu umas dicas e só aquilo ali já criou para mim, né? Até eu tinha várias metodologias para escrever livros, mas quando uma pessoa simples falou para mim, Dani, escolha uma fase da sua vida e escreva. Gente, naquela mesma noite eu escrevi 5 páginas. Na mesma noite, em algumas horinhas, tá? Então vai depender muito do que você quer fazer, tá? Se você começar a colocar complicações para escrever o livro, esse livro nunca vai sair, gente. Ah, mas é porque eu preciso pegar um estudo científico. Não, gente, esquece. Libera esse conteúdo aí, nem que seja só 50 páginas. Aí depois você vai pro segundo livro, tá? Aí você melhora um pouquinho mais. Ah, travou no segundo livro, começa o terceiro, tá? Porque pensa comigo, o tanto de idade que você tem é o tanto de livro que você deveria ter escrito, certo? Então, eu tenho 30 anos, eu tenho 33 já, né? Tenho 33 anos, meu Deus do céu, já tô indo pro quarto livro. Então, assim, não vou perder tempo não, porque já perdi muito tempo. Não sabia que podia escrever um livro, né? Eu não sabia que eu podia publicar, fazer minha autopublicação. Então eu consegui e estamos aí pro terceiro e o quarto já escrevendo. 2 lançados, 2 publicados, né? Então a gente vai aí se desenvolvendo, tá? E se desafiando. E buscando pessoas que vai te ajudar também, tá? Pessoas que vão estar aqui orientando vocês para que vocês consigam chegar aí no seu objetivo, tá bom? Tá certo, gente? Então, boa noite. Não esqueçam de compartilhar nos seus stories. E vamos aí voltar para a semana que vem na nossa aula de Psicologia das Cores, tá bom? E conto com vocês também, que eu vou deixar uma caixinha de perguntas depois aqui, a hora que eu subir essa live. Vocês podem estar preenchendo amanhã, a hora que vocês voltarem aqui no perfil, com alguma pergunta, com algum insight da live, ou até mesmo alguma ideia de conteúdo que vocês querem que eu traga aqui. O conteúdo que vocês falarem, pode ter certeza que eu vou trazer aqui, tá bom? Pode ser um pouco desafiador para mim, mas eu vou em busca e eu vou trazer, nem que a gente fique só 1 hora fazendo, porque esses conteúdos mais difíceis eu faço em 1 hora, gente, é bem rapidinho. Mas quando o conteúdo é muito bom, a gente fica bem mais que 1 hora e vale muito a pena, tá bom, gente? Então, fiquem com Deus, até a próxima semana, com a graça de Deus. Bom final de semana pra vocês, não sei se vocês vão pegar feriado aí também, tá? Sempre vem uma sequência de feriados, então aproveite para vocês estudarem, aproveite para vocês pesquisarem sobre o mercado de livros, pesquisarem o que vocês precisam para escrever o livro de vocês, para extrair a história de vocês, quem são as pessoas que falam sobre livros, pesquisem tudo isso, tá? Então vão em busca daquilo que vocês querem, porque senão ninguém vai fazer isso por vocês, tá? Vocês que precisam aí, ir em busca daquilo que vocês desejam, tá bom? Então fiquem com Deus, um abraço aí de 40 segundos para vocês, um beijo no coração de cada uma e fiquem com Deus, tá bom? Então a gente
Conta com a ajuda de vocês aí pra compartilhar a nossa live também e comunicar para mais pessoas. Olha, tem a Dani lá, ela fala de livros. Procura lá o canal dela pra você aprender um pouquinho mais, tá bom? Fiquem com Deus, gente. Tchau, tchau!